Domingo 2026. Nosso Segredo venceu o prêmio de melhor filme do Festival de Gramado. O longa-metragem de Grace Passou também ganhou as categorias de fotografia e direção de arte. Já Feito Pipa foi eleito o melhor filme pelo júri popular e Leite em Pó pela crítica. José Loreto e Christian Malheiros dividiram o prêmio de melhor ator e Teca Pereira levou como melhor atriz. O presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, anunciou que o técnico interino Marcão será mantido no cargo. A decisão foi tomada após a vitória sobre o Remo por 2-1 no Maracanã. Foi o terceiro resultado positivo do treinador no comando do clube. Antes, ele venceu o Palmeiras por 3-2 no Brasileirão e garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores após bater o Independente Rivadavia da Argentina nos pênaltis. Autoridades francesas recolheram quase 300 mil preservativos possivelmente defeituosos. Elas recomendaram que usuários dos produtos realizem testes de infecções sexualmente transmissíveis e de gravidez. Segundo os resultados, as unidades apresentaram risco de rompimento, além da presença de perfurações. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Avaí, Coritiba, Corinthians. Futebol Globo CBN. Hoje com Antônio Lupi. 3h05. Uma excelente tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias através dos 99,1 do FM e também através das nossas plataformas digitais. Fica o convite para você acompanhar a nossa programação através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estádio Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. Às 4h, a bola rola para Ponte Preta e Avaí pela segunda divisão do futebol brasileiro. A Macaca que vive um momento turbulento, um dos piores momentos dos 126 anos do clube. Rebaixada no Campeonato Paulista, sem vencer nenhuma partida, eliminada na Copa do Brasil, logo na segunda oportunidade para o Atlético Goianiense, e na Série B não vence
sequência 17 jogos, está na lanterna da competição e provavelmente, na verdade, ela vai, infelizmente, ser rebaixada novamente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já do outro lado, o Avaí, o time catarinense que vem de bons resultados, conquistando vitórias no apagar das luzes. Foi assim, inclusive, no último jogo contra o Sport, que o Avaí conseguiu a vitória e, respirou um pouco mais aliviado na tabela de classificação. Esse é o nosso jogo, é o jogo do Futebol Globo CBN. Já já a bola vai rolar aqui no Majestoso. Júlio Nascimento vai dar o recado ao lado de Carlão de Freitas, que vai analisar tudo o que acontece no péssimo gramado aqui do Majestoso, que assim como o time também está abandonado, e eu estarei nas reportagens direto do gramado aqui do estádio Moisés Lucarelli. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro de todas as informações aqui na CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Avaí. E a gente começa com o destaque da Macaca, que não vence há 17 jogos e vem de uma goleada histórica. Na verdade, sofreu uma goleada histórica para a equipe do Vila Nova na última rodada. 6-0 para o time do estado de Goiás, para o Colorado, para o Tigrão. Uma das atuações com mais vexame na história da Ponte Preta, uma goleada que não acontecia há muito tempo. E para piorar a situação, a Ponte perdeu o seu maestro, o camisa 10, Elvis, teve uma lesão no ligamento, uma lesão no LCA do joelho esquerdo e vai perder a temporada, vai precisar passar por cirurgia e só volta no ano que vem. Mais um de vários problemas que o técnico o Márcio Zanardi tem para escalar a equipe. Porém, a Ponte já está definida com Vinícius no gol, são 3 zagueiros, Lucas Cunha, Diego Leão e também o Gustavo Almeida. Júlio vai na direita, André Lima, Léo Gomes e Matheus Souza, além de Daniel Baianinho. No ataque, David da Hora e Brandão. É o time que o técnico Márcio Zanardi teve que colocar em campo, até porque são poucas as peças. No banco de reservas, mais uma vez, jogadores da base, tem o Damião, tem o Juan, tem o Gabriel Cicala, tem o Cauã Felipe, o Caio Vinícius, o Gustavo Teles, porém tem uma novidade, Murilo Cavalcante, que há muito tempo não aparecia entre os relacionados por conta de uma lesão no joelho, está à disposição do técnico Márcio Zanardi para o duelo contra o Avaí. Murilo Cavalcante veio por empréstimo do Guarani de Bagé e tem contrato com a Macaca até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Já do outro lado, o Avaí, que nas últimas 2 partidas vem de boas vitórias, venceu o Operário fora de casa com gols nos acréscimos e no último domingo, na ressacada, virou a partida contra o Sport. Olha, foi no apagar das luzes, vitória do Avaí por 2-1. Por isso, o time vem embalado sob o comando do técnico Alan Al, que inclusive já cumprimentamos aqui, né? Nosso amigo Alan Al. Amigos que fizemos na bola, aliás, é o que nós levamos do futebol. O Avaí também está confirmado com Bruno Ferreira, João Vitor, Jefferson Maciel, Alisson, Reinaldo e William. Luiz Henrique, Paulo Vitor, Jean Lucas, Tailon e Felipe Viseu, aquele mesmo, hein? Ex-Flamengo, também jogou fora do Brasil, Criciúma, e agora é o homem referência no ataque do Avaí para o duelo contra a Ponte Preta. E quem vai analisar tudo o que acontece no jogo é ele, Carlos Eduardo de Freitas, que vai acompanhar os detalhes do duelo entre Ponte Preta e Avaí. Tudo bem, Carlão? Boa tarde e ótimo trabalho. Ô, Lupe, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Hoje em especial, torcedor da Ponte Preta aí, vivendo a expectativa de mais uma rodada da Série B. Pouca expectativa com relação ao resultado, mas acho que o simples fato da Macaca estar em campo, de certa maneira, já é um aconchego pro sofrido coração do torcedor ponte-pretano, Lupe. Hoje um jogo aí pra Ponte cumprir, né, de maneira protocolar esta Série B
B, enfrenta o Avaí, como você disse, empolgado nesta campanha de recuperação, vem com Felipe Viseu, Léo Gamalho foi decisivo no jogo contra o Sport, jogador de 40 anos querendo quebrar recordes dentro da Série B, ou seja, um jogo em que a possibilidade do Avaí confirmar o bom resultado ela é grande e a Ponte vai tentar, pelo menos, dificultar as coisas para o Leão da Ilha, Lupe. É isso, Carlão de Freitas, o Leão da Ilha. Aliás, Carlão, você que é especialista em mascotes, quantos times tem um leão como mascote que você se lembra agora? Tempo na tela valendo. Então vai, Avaí, Sport Recife, Inter de Limeira, Mirassol, tá bom? Não, quero mais. Quer mais? Já eu vou estudar mais aqui. Mas, ô Lupe, eu acho... Eu citei aqui o Leão da Ilha e realmente é o Leão da Ilha da Magia, né? O Avaí, lá da ressacada. Mas eu acho que o leão mais bravo, o leão mais tradicional é o Leão da Ilha, mas o Leão da Ilha do Retiro. Com todo o respeito ao Avaí, que também é um clube gigante da nossa linda Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina não foi mais a mesma, né? Desde 2018, quando o senhor esteve por lá, acabou tocando o terror na chamada Ilha da Magia. Ilha da Magia. Maravilhosa Ilha da Magia, onde Exalta Samba, certa feita, fez um grande show na época comandado por Tiaguinho Antônio Lupe. Daqui a pouco chega o narrador aí que também... Ele esteve lá em Floripa? Não esteve, né? Naquela tarde? Naquela barca não. Não esteve. Mas ele já marcou presença lá. Inclusive, deixou saudade nos corações catarinenses. Ah, ele é demais. Ele é demais. Trabalhos técnicos no estúdio da CBN de Marcelo Abreu. E aqui, ao meu lado, ele, todo galã. Aliás, hoje já esteve na Lagoa do Taquaral. Teve o que esteve lá da integração mesmo, Ronaldo? Vem cá, fala aqui. Ativação. E deu tudo certo? E você fez um jogging também, uma caminhada? Muito bem, Naldo Araújo, hein? Está aqui comandando a central técnica direto do estádio Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Aliás, já tivemos alguns jogos na rodada. O Ceará ontem venceu o Londrina pelo placar de 2-1. O Cuiabá ficou no empate com o Goiás, 1-1. E hoje nós teremos, além de Ponte Preta e Avaí, às 4 da tarde, São Bernardo e Náutico. Às 6 da noite tem Operário e Vila Nova. Às 6h30 tem Criciúma e Fortaleza. Amanhã, segundona, às 7h30 da noite tem Atlético e Novo Horizontino, Sport Recife e América Mineiro. Na terça-feira, o complemento da rodada com Juventude CRB, Atlético Goianiense e Botafogo. Na tabela de classificação da Série B, do Campeonato Brasileiro, nós temos o Criciúma na liderança com 44 pontos e o Juventude é o segundo colocado com 42. Esses dois times hoje já estariam classificados para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lembrando que a Série B mudou o regulamento, o primeiro colocado e o segundo, eles garantem o acesso automaticamente para a Série A do Brasileirão. Já o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado disputam aí uma espécie de playoffs. O terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Hoje, o Vila Nova, terceiro colocado, pegaria o CRB, que é o sexto na tabela de classificação. E o Novo Horizontino, quarto colocado, enfrentaria o Fortaleza. Então, esses times hoje, se a competição terminasse neste momento, brigariam por 2 vagas, além de Criciúma e Juventude, que já estariam classificados. Lá embaixo, o Avaí está na zona do rebaixamento. Apesar das 2 vitórias que conquistou nas últimas rodadas, o Leão da Ilha da Magia tem 26 pontos, 2 a menos do que o Ceará. Porém, se o Avaí ganhar hoje, joga o Ceará para a zona do rebaixamento. Jogo importantíssimo, então, para o Leão da Ilha. O Londrina é o 18º colocado com 21 pontos. O América Mineiro, 19º colocado. América que demitiu Humberto Louser, hein? Humberto Louser não é mais o técnico do América. 11 pontos. E na lanterna, Ponte Preta com 10 pontos ganhos. Ô Carlão, olhando aqui a tabela, a parte de baixo, Ponte e América já podem começar a planejar o ano que vem, né? Já podem planejar o ano que vem. A situação da Ponte a gente já conhece, né? Nós já imaginávamos depois do Campeonato Paulista que a Série B seria também mais ou menos da mesma maneira, mas me surpreende o América, né? O América que até pouco tempo estava numa Série A de Campeonato Brasileiro, numa Copa Libertadores, né? Um time que
Passava aí a imagem de uma boa estrutura, de repente a coisa degringolou, uma Série B terrível ali, brigando com a Ponte Preta, para quem é o pior da competição. Então é surpreendente a maneira como a América também caiu, né? E deve seguir aí com a Ponte Preta para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Carlão de Freitas, nós estamos aqui no Moisés Lucarelli, já a bola rola para Ponte Preta e Avaí. Na verdade, eu vou fazer um intervalo aqui no nosso pré-jogo, enquanto a bola não rola. E daqui a pouquinho, Carlão, nós vamos ter, peço licença aqui a todos que estão aqui na cabine, próximos à cabine, torcedores apaixonados da Macaca, mas o irmão tá com problema, hein? Tá com problema. De uma maneira surpreendente, o irmão está com problema. Nós falávamos da Ponte, né, chegando nesta Série B numa situação difícil. Agora, o Guarani chegar à última rodada da primeira fase da Série C, precisando pontuar, com técnico demitido, realmente é uma surpresa. Já a gente fala sobre esse assunto aqui enquanto a bola não rola, de Ponte Preta e Avaí. 4 horas, é Série B do Campeonato Brasileiro. Fica ligado aqui na CBN, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Thalita Nonato. E eu sou a Aline Olaia e a notícia de hoje é sobre a sua TV. Sintonizar a IPTV na sua casa está muito mais fácil e rápido. As notícias da nossa região, os seus programas favoritos e a melhor qualidade de imagem e som. E se você tiver alguma dúvida, é só acessar o site iptv.com.br. Acompanhe o Bom Dia Cidade de segunda a sexta às 7h30 da manhã. IPTV, a gente vive com você. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Enquanto a bola não rola. E vamos embora, enquanto a bola não rola aqui do Moisés Lucarelli. São 3 horas e 20 minutos. Faltam 40 minutos para a bola rolar aqui no majestoso duelo de duas equipes que estão dentro do Z4. A Ponte Preta amargando a lanterna e provavelmente não tem mais jeito. Já o Avaí, se vencer hoje, joga o Ceará para a zona da confusão e respira no Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu dar um giro aqui pela Série A, os jogos de ontem, né? Nós tivemos jogos emocionantes ontem, a vitória do Cruzeiro de virada, hein, para cima do Flamengo, 2-1. Tivemos também um empate xoxo do Internacional com o Atlético Mineiro, 0-0. Se o Inter não abrir o olho, viu, Carlos? O Inter vai sentir o gostinho mais uma vez de disputar a
Série B do Campeonato Brasileiro. E também tivemos a vitória do Fluminense por 2-1 contra o Remo. Carlão de Freitas, você viu o gol do Hulk? O gol... Cabeceio, muita gente né? Do gol espírita. Sim, um golaço. Mas a bola pegou um efeito e foi pro fundo mas da a maneira como ele faz o cabeceio, né? O impulso foi muito forte, por isso que ali naquele mini rebote, né? A bola pega aquele efeito contrário e ela acaba entrando. Um golaço, um gol com a cara do Hulk, né? Que aos pouquinhos vai se encaixando na filosofia do Fluminense, chegou com uma certa dificuldade, acabou até perdendo a posição, mas aos pouquinhos aí o Hulk vai encarnando, né, o espírito tricolor, e ontem ele foi importante sim, marcando um golaço de cabeça. Agora, ô Lupe, você falava dos jogos de ontem, né? O menino do Cruzeiro parece que ele nasceu pra fazer gol bonito no Flamengo, né? O Arroio, né? Que golaço, rapaz do céu, que golaço ontem. Foi o Lindo de novo que ficou no chão? Foi, de novo, mesma coisa. E o futebol, ele é ingrato, porque no primeiro jogo lá no Maraca, verdade, ele tomou um drible, aí os caras ficaram zoando ele. No jogo do Rio, foi ele quem deu um drible, sim, deixou o jogador no chão, e aí ele falou assim, pra você ver como é que o futebol, um dia é de um jeito, o outro é do outro. E ontem ele foi lá e tomou mais um corte, um corte, um golaço, né? Uma vitória significativa do Cruzeiro, que mexe também com o campeonato, né? Até porque o Flamengo já estava ali no encalço do Palmeiras, e hoje uma eventual vitória do Verdão sobre o Vasco, aliás, algo que é possível, né? Jogando lá no Nubank Park, o Palmeiras já distancia mais uma vez, chegando aí a 6 pontos, né, de diferença em relação ao Flamengo. Mas a cada rodada é uma surpresa, a cada rodada é uma polêmica, a cada rodada é um jogo que chama atenção, e realmente esta semana, né, ou estes últimos dias de Cruzeiro e Flamengo, eles chamaram muita atenção porque foram duelos maravilhosos, 2 pela Copa Libertadores, e ontem fechando, né, este desafio, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a vitória do Cruzeiro no Mineirão por 2-1. É isso aí, Carlão de Freitas. Deixa eu pegar aqui também os jogos de hoje. Nós temos 3 jogos às 4 da tarde. Tem Vitória e Bahia, 4 horas, lá no... Rapaz, é Vitória e Bahia, bicho. Bavi, só isso. Você não me avisou nada? Só isso, Bavi, cara. E quem que marcou esse jogo agora? Aliás, a gente precisa caçar quem marcou, né? Tem Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, 4 da tarde. Tem Grêmio e Bragantino, na verdade, Bragantino e Grêmio às 4 da tarde. E o Palmeiras enfrenta o Vasco, hein? 4 da tarde, lá no estádio do Verdão. 6h30 tem Chapecoense e São Paulo. Tem Santos e Mirassol também às 6h30. Às 7h30 tem Coritiba e Corinthians. E amanhã, às 8 da noite, fechando a rodada, tem Botafogo e Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro da Série A, a classificação é a seguinte: o Palmeiras é líder com 48 pontos, o Flamengo é o segundo colocado com 45, o Atlético do Paraná é o terceiro com 41, Fluminense é o quarto colocado com 41, o Cruzeiro é o quinto com 39, Bahia é o sexto com 34 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Mirassol tem 23, o Remo tem 23, o Vasco é o vice-lanterna com 22 pontos e a Chapecoense é a lanterninha com 11 pontos ganhos. Esse é o Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, tudo o que acontecer na rodada você vai ficar por dentro aqui durante a transmissão de Ponte Preta e Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão de Freitas, você está preparado pra gente também tocar no assunto lá dos irmãos? Do co-irmão, isso. Do co-irmão, vamos lá. Ontem derrota de virada por, vou falar baixinho aqui, tá? Vitória de virada do Botafogo por 3-1 e hoje, na verdade agora há pouco, o Guarani anunciou a demissão do técnico Hélio Cizenando e disse que nas próximas horas vai anunciar aí quem serão os responsáveis por comandar o Guarani na última rodada contra o Brusque sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ficou surpreso ou a decisão da diretoria foi acertada, Carlão? Olha, Lupe, eu acho que os últimos dias do Guarani nesta primeira fase de Série C, ele tem sido dias surpreendentes. Não só dentro de campo, pelos resultados, pelo momento instável em que vive, mas até pela situação envolvendo o Hélio Cizenando. Eu não vou falar nem tanto da demissão, porque não é surpresa a demissão. É surpresa, Lupe, o Guarani ter chegado neste momento precisando, né? O Guarani tem um elenco abastado, um elenco caro, um elenco com cara até de Série B de Campeonato Brasileiro, com jogadores individualmente acima da competição,
né? Eu tiro exemplo o João Paulo, o William Farias, o próprio Kaique França, o Luca, né? Que são jogadores aí de uma linha acima da terceira divisão do futebol nacional. Então, quando começou a Série B, nós falávamos, poxa, o Guarani ele vai nadar de braçada, como um nadou de braçada em alguns momentos da competição, chegando a liderar. Mas algumas rodadas pra cá, a coisa perdeu o controle, né? Não sei se por culpa do Hélio Cizenando, não sei se por culpa dos jogadores, não sei se por culpa da diretoria, que chegou a atrasar aí alguns vencimentos, né? Direitos de imagem, salários. A gente sabe que isso acaba afetando realmente o vestiário. E ainda mais um vestiário tão experiente como esse do Guarani. Então não me surpreende a demissão do Hélio Cizenando. Aliás, o Lupe e amigos bugrinos, né? Os bugrinos que estiverem ouvindo, eu acho que, infelizmente, o Hélio Cizenando ele já chegou com prazo de validade. Ele já chegou com uma certa rejeição no Guarani. É que as vitórias aconteceram e isso foi acalmando um pouco o ambiente e o Hélio Cizenando foi ficando. Mas o Guarani, ele é um clube ainda que guarda alguns resquícios de glória. O Guarani viveu coisa boa. O torcedor ainda é, principalmente o da minha geração pra cima, ele é acostumado a coisas boas. E o Guarani ainda é um clube em que o torcedor exige uma certa grife. E o Hélio Cizenando, ainda num processo de construção da carreira, ele ainda não tem essa grife. Ele é um treinador, com todo respeito, humilde, né, na fala, um cara muito simples na fala. E a gente sabe hoje no futebol você precisa ter uma retórica acima do normal. Haja vista Tite, trazendo aqui um pouco para a nossa região, Thiago Carpini, né? Treinadores que falam bem, treinadores que têm aí uma retórica interessante, que usam aí este linguajar moderno. Isso acaba seduzindo o torcedor. E a imprensa também. Né? E o Hélio Cizenando, ele não tem isso. Né? Ele vem de um trabalho muito legal no Capivariano, vem de alguns trabalhos também interessantes em outros clubes, e o Guarani resolveu dar uma oportunidade, mas o Hélio chegou com um certo grau de rejeição, mas as vitórias aconteceram, então isso acalmou. E agora, com a volta, infelizmente, dos resultados ruins, e algumas declarações também infelizes do Hélio, essa queda de produção e até, pasmem, a ameaça de ficar de fora do quadrangular, eu acho que esses fatores contribuíram sim para a saída do Hélio. O vestiário também não sei se estava em paz, né? Então isso também acabou gerando aí a demissão do treinador. Eu sou contra a demissão, acho que o trabalho ele tem que ser feito até o final, mas a gente sabe que no futebol de hoje o principal culpado é o treinador, tem aquela coisa da injeção de ânimo para ver se acontece alguma coisa. Então a diretoria resolveu agir, né, agora, neste momento de instabilidade e num momento de decisão já, até porque na próxima rodada já é como se fosse um quadrangular. O Guarani precisa vencer o Brusque para estar na próxima fase. O empate também acredito que dê a classificação, mas acho que a vitória é melhor até para chegar entre os quatro aí com muita confiança. Então a diretoria resolveu agir, alguns nomes surgem aí, o Humberto Louser, que acabou de sair do América, é um nome forte. Alberto Valentim também é um cara que tem raízes do Guarani como jogador, né? Um campeão da Copa São Paulo, é um cria do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então são os dois nomes que aparecem e a gente espera que seja aí um nome até identificado, se for qualquer um dos dois, são dois profissionais identificados com o Guarani, e que consiga aí colocar o Guarani nos trilhos, porque seria inadmissível o Guarani não se classificar. E olha, não sei se é um grau de responsabilidade que eu tô colocando, mas seria também inadmissível por tudo que foi montado para essa temporada 2026, o Guarani não conquistar o acesso para a Série B do ano que vem. É isso, o Júlio tá na área, já tá aqui posicionado, o Júlio Nascimento, que vai contar a história do jogo. Já tem Ponte Preta e Avaí aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Moisés Lucarelli. E ontem, né, Julião, primeiramente, boa tarde, ótimo trabalho pra você. Boa tarde, Lupe, tudo bem, né? Tudo ótimo, aqui tá tudo excelente. Ô, Julião, me fala uma coisa, ontem a gente já comentava, né, no pós-jogo sobre essa possibilidade que foi confirmada hoje. E você é um cara que tem bastante contato no Guarani, já tem algo em relação a essa última rodada? Quem pode assumir, se vai ser uma solução caseira ou você acredita numa contratação aí de impacto para essa última rodada contra o Brusque? Bom, Lupe, acho que até é legal trazer aqui para o nosso ouvinte da CBN, né? Ontem, durante o pós-jogo do Guarani, a gente já conjecturava o Guarani sem o Hélio Cizenando. Até o nosso colega Gabi Castro, ele disse assim, gente, mas eu não concordo, né? Não é o momento, de repente, de trabalhar uma demissão. E aí eu até falei pro Gabi, Gabi, talvez seja até discutível
se é o momento ou não, mas é o que o Guarani vai fazer, né? A demissão já tínhamos uma informação que indicava a saída do Hélio. E tudo indica que nesta semana o primeiro passo será o contato com esses dois nomes que o Carlão citou, Alberto Valentim e também o Humberto Louser, que ficou disponível no mercado há pouco tempo. São dois técnicos mais de Série B do que Série C, apesar do Alberto ter trabalhado na Série C recentemente. O Louser acho que não teve passagens recentes por Série C. Acho que o Louser tem sido um técnico de alternar Série B e Série A, mas são dois treinadores que entendem o que é o Guarani, né? São dois treinadores que entendem o tamanho do Guarani, a força do clube e que conhecem também Roberto Graziano. E aí acho que não tem como, a discussão acaba se estendendo também para o que vai acontecer com o SAF ou não. Porque para esses dois técnicos toparem, o primeiro ponto é o projeto a longo prazo. Isso passa pelo Graziano sem dúvida nenhuma. Se não houver um acordo aí com nenhum desses nomes, muito provavelmente teremos uma dobradinha Jairo Blumer com o Marcelo Marelli. E é interessante, né, Lupe? Inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com o Marcelo Marelli pro GE. Globo e ele explicava justamente isso. Eu tô dando um passo para trás porque ele é auxiliar, recentemente campeão de Série A3, dirigiu o Sertãozinho, Rio Branco. Então, voltar a ser auxiliar é um passo para trás, mas ele entendeu que um passo para trás como auxiliar no Guarani pode ser até para ele uma vitrine maior do que continuar em divisões inferiores do futebol paulista, porque o Guarani tem uma rotatividade de técnico muito grande. Então, a oportunidade para o Marelli chegaria em algum momento. E de repente chegou. Agora ele tem aí a oportunidade de pelo menos iniciar essa preparação para o jogo de sábado, que vai ser uma decisão. Então, num primeiro instante, Marcelo Marelli e Jairo, mas acredito que o Guarani vai precisar ir ao mercado e a gente vai continuar monitorando essa situação. Uma situação triste, né, Lupe? A gente tem visto o futebol de Campinas muito maltratado, né? Os dois torcedores realmente maltratados demais nessa temporada, e o que a gente deseja é que daqui para frente as notícias passem a melhorar. Ô, Júlio, e ainda em relação a isso, né? Você falou dessa questão dos dois times, dos dois clubes, né? Não sei se vocês... claro, né? Se a gente imaginar o pior, o Guarani eliminado da Série C na primeira fase, serão, me ajuda aí, 4 meses? 4 meses, né? De inatividade. Porque o Campeonato Paulista tá programado para começar em janeiro, se não tiver alguma mudança. E a Ponte Preta, ela vai até o fim agonizando em relação a confirmar... Nossa, que golaço do rapaz do Avaí no treino, desculpa. Vai agonizando, né, em relação ao rebaixamento nessa reta final de Série B de Campeonato Brasileiro. É triste. E mais triste ainda é essa questão envolvendo o público, né? Porque a gente tem a visão ali do setor de arquibancada. Cara, eu não tô ficando louco, mas nós temos 2 torcedores. 4. 4, tem mais 2 ali, 4. E aqui na sombra temos mais 10 torcedores, 14 torcedores. E aqui nas cativas, eu tô dando um giro aqui, nós temos mais alguns torcedores que estão chegando. Deixa eu conversar aqui com o meu amigo que tá com o filhinho. Opa, tudo bem? Como é que você chama? Opa, Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Filhão? Como é que ele chama? João. E aí, João, você tá bem? Fala aqui, e aí? Oi? Oi. Aí sim, hein, João? Lucas, me fala uma coisa. O que tá te motivando a vir no Moisés Lucarelli, mesmo com o time nessa situação? E se te preocupa o futuro, se ele vai ter um time decente para torcer? Cara, eu acho que é justamente esse fato, né, de poder trazer o filho, né, então passar ali de geração para geração. E a gente sempre pensa o melhor, né? Então, assim, para que eu tive a oportunidade de vir também mais criança, né? E hoje, se ele puder trazer o filho dele também, passar de geração em geração, isso é maravilhoso, né? Mas você teme, em relação ao que está acontecendo hoje com a Ponte, essa passagem, né, de pai para filho, de torcer para a Ponte? Não, isso mesmo. Esse é o ponto mais crítico, é justamente isso, né? A sua pergunta, acho que ela é no ponto, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Obrigado, bom jogo, viu? Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Aí sim, hein? Tá animadaço. Deixa eu perguntar aqui também pro meu amigo Paulo Kikuchi. Eu tô dando um giro aqui na cativa. Hoje tá diferente, viu, Julião? Só pra gente... Porque amanhã também é um dia importante. Tem uma votação aqui na Ponte a respeito da SAF. E o Paulo Kikuchi tá aqui. Paulo, vamos bater um papo aqui ao vivo. Você só manda mensagem, mas hoje você vai conversar ao vivo. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Tá nervoso hoje ou não? Tô não. A gente já vem acostumado já. Você ainda tem contato com o Jorginho depois daquela vez que ele falou de você e do Barbudo ou não?
Tem não, nunca tive. Era o japonês que xingava ele. Me fala uma coisa, amanhã é um dia importante, você também faz parte do conselho, essa questão de transformação do clube em SAF. É a única saída? Infelizmente é. Infelizmente é a única saída, não existe outra forma. Tem que voltar a favorável, não tem jeito. Mesmo com as pessoas que estão cuidando da ponte hoje? Na verdade, quem leu o documento, não transfere nenhum bem para a SAF e o futebol vai ser tocado pela SAF, tirando aqueles chupins que tem lá, né, que não serve para nada. Calma, japonês. Tô calmo. Então amanhã tem essa votação que acontece a primeira chamada às 5, né? Às 5 e às 5h30 a segunda. Eu acho um horário meio ruim, mas enfim, né? Mas é um dia importante. É um dia importante, muito importante para a ponte. Cuidado com esse coração, tá bom? O coração tá bem, graças a Deus. Tá aí o Paulo Kikuchi, nosso ouvinte aqui da CBN, que sempre participa conosco. São 3 horas e 36 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo e daqui a pouco o Júlio Nascimento já em definitivo assumindo a jornada aqui nos 99,1. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Fala meu nome, na casinha. A voz da emoção que arrepia. Fala meu nome, na casinha. Explode a galera com alegria. Grita meu nome, na casinha. E a arquibancada contagia. Júlio Nascimento, é com você. Chega mais, Júlio Nascimento. Um grande, forte abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. São 3 horas e 40 minutos, horário oficial do Brasil. Falamos agora em definitivo da cabine da CBN para o duelo da 24ª rodada da Série B do Campeonato Nacional. A Ponte Preta em campo contra o Avaí. A Macaca sem vencer há 17 jogos, 14 derrotas, 3 empates. Enfrentando um time que também está na zona de rebaixamento, né? O Avaí, um dos 2 únicos times que a Ponte conseguiu vencer no campeonato, o Avaí. E o próximo adversário da Macaca, o América, são os 2 clubes que foram derrotados pela Ponte em 2026. Uma crise terrível, claro, que a gente vem falando, não só dentro de campo como fora dele também, o que vai afastando o torcedor do Majestoso cada vez mais. Um público muito pequeno e não é diferente, a Ponte há 5 jogos
já não ultrapassa a marca dos 2.000 torcedores presentes. E hoje, vou dizer pra você, hein, talvez o menor público do ano, até porque é um domingo de muito sol, muito calor em Campinas. O torcedor que vem dá preferência pros lugares com sombra, né? Fugindo desse calor, fugindo do sol. Mais ainda, esses apaixonados torcedores que se recusam a deixar o time do coração de lado estão presentes aqui no Majestoso. Muitas vezes não é nem uma presença que envolva esperança no milagre, a recuperação e a permanência. Mas é um recado de que é igual um casamento, né? Na saúde e na doença, a Ponte hoje está doente, está numa crise e o torcedor se recusa a abandonar o time na sua pior fase em 126 anos de história. Uma semana muito importante para a Ponte, que muitos vão continuar discutindo até amanhã, quando haverá a votação da SAF. Se é a solução ou não, isso são os torcedores e os conselheiros que vão debater. E é um ponto importante porque amanhã é a decisão se o clube vira SAF, não exatamente o investidor entra ou não. Então é o primeiro passo importante, o primeiro passo na prática de uma nova página da história da Associação Atlética Ponte Preta. Estamos no ar com todo o timaço da CBN, seguiremos com informações com Antônio Lupe, Carlão de Freitas aqui no comentário para esse jogo, Carlão, que é até difícil trazer algum aspecto de análise, né, de predição, até porque a Ponte Preta sempre muito desfalcada e vai perdendo jogadores. E a notícia que assolou essa semana, além da goleada para o Vila Nova, é essa lesão do Elvis, né? E ele trouxe aquele texto nas redes sociais de a nossa história não terminou. Mas é uma lesão desafiadora, Carlão, primeiro pelo porte físico do Elvis e pela questão da idade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É o grande desafio da carreira do Elvis, né? Fora de campo, né? Ele que é um jogador que nunca teve uma lesão tão séria, como ele mesmo publicou nas redes sociais, vinha tendo uma sequência interessante, né? Jogando praticamente todas as partidas, mesmo já veterano, mesmo com toda a dificuldade física que o Elvis tem. E agora ele vai ficar parado, né? Tem cirurgia no meio do caminho, tem um recondicionamento físico e é o principal desafio desse jogador, né? Com 35 anos. Eu estou com o Elvis, né? Seria muito injusto encerrar a trajetória dele como atleta aqui da Ponte Preta desta maneira. Então a gente torce para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga encarar esse momento, né, com muita sapiência, com muita paciência, né, a famosa resiliência, entender o que ele significa para a Ponte, entender a carreira dele como um atleta, né, se condicionar fisicamente, se preparar para que a volta dele em 2027 seja uma volta do tamanho do futebol dele, né? Uma volta importante. Quem sabe a Ponte Preta num outro momento, né? É aquilo que todo torcedor ponte-pretano espera, é aquilo que nós aqui, né? O esportista espera, né? Porque essa não é a Ponte Preta, né? Esta versão 2026 não pode ser considerada a Ponte Preta como um clube de futebol mais do que centenário, um clube representativo. Então essa não é a Ponte Preta de verdade. Então a gente espera que o Elvis, dentro desta recuperação dele como um atleta, a recuperação física também, a Ponte Preta possa se recuperar como clube, né? E amanhã já pode ser um primeiro passo para a Ponte Preta se recuperar, para voltar a se tornar um clube de futebol, um clube competitivo, independente da divisão que irá disputar ano que vem, mas pelo menos ela ser competitiva, algo que ela não foi nesta temporada. Aliás, uma temporada que não deveria ter sequer existido na vida da Ponte Preta. Como não existiu, né, Júlio? A gente fala na figura de linguagem, mas o 2026 para a Ponte ela não existiu. Um 2026 em que ela participa como figurante no Campeonato Paulista, Série B também, né? Uma mera figurante, um campeonato protocolar para a Ponte, e a gente espera que o 2027 mas seja completamente diferente para que a Ponte volte a ter aí uma vida minimamente saudável. É isso, né? Um ano muito difícil na história da Ponte, inclusive é o primeiro ano de gestão, né, do Luiz Torrano, que é uma sequência, né, da gestão do Marco Antônio Eberlin, que já foi um período ali, né? Foram 4 anos com 2 rebaixamentos, né? E 2 acessos. Júlio! Mas isso é uma continuidade aí de algo que foi iniciado em 2022. Antônio Lupe! Cara, a presença do torcedor aqui é bem fraca. Tudo bem? Posso falar com o senhor? Boa tarde. Como é que é o seu nome? Jair. Tudo bem, seu Jair? Tudo. Tô vendo que você tá com a 10 aí, bate uma saudade do passado, né? Verdade. E esse time aí?
que te faz sair de casa para vir hoje aqui ver a Ponte Preta, mesmo estando nessa situação, seu Jair? Pelo time, né? Você torce pro time, não tem jeito. O pior tá bem ou tá mal, tem que vir, tem que dar força. Agora que eles precisam da gente, né? Quando tá lá em cima, tudo bem, mas quando tá numa situação dessa, aí tem que... O torcedor tem que aparecer, né? Você me desculpa ser indelicado, mas qual que é a idade do senhor? 73. Desses 73 anos aparentemente bem vividos, é o pior momento da Ponte Preta, na tua opinião? É o pior momento. Porque nunca chegou numa situação dessa aí. É o pior momento da Ponte Preta é esse. Qual a solução, Jair? A solução é arrumar um presidente de acordo, né? Que tem capacidade para tocar o negócio, tem conhecimento. Porque se não tiver conhecimento, não vai para lugar nenhum, né? Assumir o negócio e tem condições de ver aonde está o problema para resolver. Porque ficar só falar, não resolve nada. Resolve nada. Não resolve nada, é o que está acontecendo. Seu Jair, obrigado. Tem que dar os parabéns pro jogador. Sim. E é isso. É isso aí. É triste, né, Jair? É doloroso. Mas vai melhorar, seu Jair. Espero que sim. Obrigado, viu? Bom jogo. Aproveita. Falou. Valeu. O seu Jair tá emocionado aqui, rapaz. Que situação. Desculpa, viu, seu Jair? De boas, de boas. Mas é triste, né? Fazer o quê, né? É uma situação feia demais, mas a gente não pode deixar o time, né? Não abandona não, Jair. Não, é perdendo. Pelo amor de Deus. Perdendo e ganhando, a gente tá aí. É tem isso jeito, aí. aí. Sorriso no rosto, Jair. Falou. Depois eu pago uma lá pra você. Toma uma ou não? Toma uma. Então nós tomamos uma junto. Tem um amigo meu aqui que tá aqui trabalhando, ele também tá igual o senhor. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Boa tarde, seu nome? Rodinei. Ô, Rodinei, nome de craque, hein, Rodinei? Me fala uma coisa, domingão à tarde, o time sem vencer a 17 jogos, por que você tá aqui, Rodinei? Porque a gente não gosta de futebol, a gente gosta da Ponte Preta. Uhum. O negócio é que a gente ama a Ponte Preta. E ainda tem algo bom, que é meu neto, que tá vindo pela primeira vez. Qual que é o nome dele? Davi. O senhor teme o futuro, pelo que você tá vendo, Davi ter um time decente pra torcer daqui uns anos? Não, eu acredito ainda que isso possa ser revertido. Uma hora vai reverter e ele vai ainda ter muita alegria. Beleza, obrigado, viu, Rodinei? Bom jogo pra você, é a galera que tá chegando aqui. Pode, como é que você chama? Miguel. Miguel. Como é que você tá, Miguel? Tô bem. Quantos anos você tem? 10. 10 anos, você joga bola? Você joga de qual posição? Você joga no gol, você joga no ataque, você joga no meio, joga na lateral? Jogo no ataque. Então você faz gol. Aham. Aí sim, é bom fazer isso, porque quem faz gol... Opa, tudo bem? Tô conversando com o Miguelzinho aqui. Opa, tudo bom aí? Tudo bem, como é que tá? Miguelzinho, me fala uma coisa. Quanto vai ser o jogo hoje? 2-0. Pra quem? Pra Ponte. Ah, pra Ponte. E me fala uma coisa, você tá preocupado com a Ponte? Porque eu vou falar uma coisa pra você, Miguel, não vence, tem 17 jogos, cara. É triste, mas tem que melhorar logo, senão vai cair. Miguel, vou falar um negócio pra você, quando você estiver grande, você me fala, ó, quando você tiver com 17 anos, você vai fazer um monte de gol aqui no Moisés Lucarelli. Tomare. É isso aí. Valeu, Miguel, bom jogo. Obrigado. Tamo junto. E aí, como é que o senhor tá? Tá tudo bem. Graças a Deus, estamos bem, né? E essa macaca, tá acabando com você? Tá difícil, velho, tá difícil. Mas é capaz de melhorar depois da manhã aí. Por causa da SAF. É a única solução? A solução é, porque do jeito que tá aí, ou manda todo mundo embora e pega nego novo aí que quer pegar e os negros não deixam, ou a SAF resolve aí. E Elvis, hein? Elvis é mentira, né? Lesão feia dele, hein? Perdeu um personagem importante à equipe, né? Mas eu acho que tem outros aí que dá pra cobrir eles. Você acha que tem? Tá, tem. Placar do jogo hoje? 1-1. 1-1 tá bom. 1-1 tá bom. 1-1 tá bom. Valeu, bom jogo, tamo junto. A galera tá chegando aqui, tem poucas pessoas entrando no Moisés Lucarelli. Expectativa, como você disse, Júlio, de um dos piores públicos da Macaca. Cara, seu Jair chorou aqui no microfone da CBN. Cara, e foi justamente, né, o que a gente acabou de mencionar, né? O que traz o torcedor é só a paixão, é como um casamento, né? Na saúde, na doença, e esse relato do Jair aí tem que ser levado, né, até a sala da diretoria da Ponte Preta e mostrar, né? O que é amar o clube de verdade, né? Amar o clube de verdade é isso aí. O cara não tem mais esperança que a situação vai mudar, mas não vai largar a mão do clube. Assim como todos os torcedores que estão aqui, é importante dizer também que isso não é uma crítica de jeito nenhum a quem não vem ao estádio, porque tem torcedor que é melhor não... que prefere não vir. E a gente entende também, tamanha frustração, né? O torcedor fica muito chateado, prefere não vir, prefere se afastar um pouquinho, dar uma respirada para depois pensar em dias melhores. Então, cada um reage à crise
de uma maneira diferente, né? E a gente respeita, até porque o torcedor é quem ama, é quem sofre, é aquele que sente na pele a situação que vive a Ponte Preta. Então, realmente, um relato muito forte aí do Jair ao microfone do Antônio Lupe. Bom, em relação a público, salvo engano, o menor público está na casa dos 1.400, 1.300, vou até puxar aqui, mas a Ponte está numa sequência de nos últimos 5 ou 6 jogos não ultrapassar a marca de 2.000 torcedores. No começo do campeonato, os 4 primeiros jogos conseguiu passar da marca dos 4.000, mas claro, a fase foi ficando mais difícil e aí a situação agora é bem diferente. Tô vendo ali o Márcio Zanardi também, o auxiliar, que é bem parecido com ele, já tomando o posto ali, Antônio Lupe. E a situação do Márcio, né? Porque depois da goleada até se especulou, será que o Márcio fica? Será que ele vai sair? É uma situação bem difícil, porque não é nem uma questão de avaliação técnica, né? De desempenho, mas sim uma avaliação de desgaste do Márcio Zanardi, né? Existe sim essa situação, viu, Júlio, do Zanardi. Eu até arrisco a dizer que dependendo do que acontecer hoje, eu não sei se ele continua para a sequência da competição, mas, cara, o Zanardi, ele fez um desabafo muito interessante depois do jogo contra o Náutico, né? Foi o Náutico? Foi o penúltimo jogo aqui. Foi o último jogo aqui. Foi Náutico, né? Isso Depois mesmo. saiu para jogar contra o Vila Nova e lá nem deu entrevista e nem deveria ter dado mesmo, né? Porque o que a Ponte Preta apresentou, todos os problemas, ele não precisa ficar toda hora falando o mesmo assunto. Mas acho que se juntado o resultado da semana passada, na verdade, da última quarta-feira, e dependendo do que acontecer aqui hoje, porque a cada dia que passa, ele tá tendo que puxar um da base. Hoje tem aqui o Cauã Felipe. Tem a novidade do Murilo Cavalcante, tem a lesão do Elvis, ou seja, e a pouca ação da diretoria, eu acho que isso vai esgotando, né? Então acredito, dependendo do que acontecer, acho que pode ser aí a Last Dance do Márcio Zanardi. Inclusive, neste momento, a Ponte vem programado, o Avaí também, e os jogadores da Ponte hoje vão entrar com algumas mulheres que estão posicionadas ali no telão, né? Vem agora a mensagem. É uma campanha contra a violência doméstica, né? A violência contra a mulher também, no modo geral, em especial a violência doméstica. É um trabalho de conscientização muito importante. Acho que vale também repassar a mensagem aqui aos nossos ouvintes. Então esse movimento é muito legal. E elas hoje estarão ao lado dos jogadores da Ponte Preta aí na entrada do gramado. Antônio Lupe, aquela pergunta que é mais antiga do que o rádio. Os times estão definidos e escalados? Definidos. A Ponte Preta por Márcio Zanardi, o Avaí pelo técnico Alan Al. Aumente o volume do rádio, torcedor, porque chegou a hora da ficha técnica do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É saudado, preto e branco é sua cor. Definida e escalada a Ponte Preta pelo técnico Márcio Zanardi, a Macaca enfrenta o Avaí com 30, Vinícius no gol. 3 zagueiros, Lucas Cunha, Diego Leão e Gustavo Almeida. Júlio tem a 2 na lateral direita. No meio-campo tem André Lima com a 8, 16 Léo Gomes e 13 Matheus Souza. Na esquerda, meio que improvisado, com a 7 Daniel Baianinho. No ataque, com a 18 David da Hora, com a 21 Brandão, repetindo a formação da Macaca. Vinícius, Lucas Cunha, Diego Leão, Gustavo Almeida. Júlio, André Lima, Léo Gomes, Matheus Souza, Baianinho, David da Hora e Brandão. No banco, à disposição do técnico Márcio Zanardi, 1 Guilherme Viana, meia dúzia Juan, 9 Damião, 11 Cavalcante, 17 Gabriel Cicala, 19 Cauã Felipe, 32 Caio Vinícius e 35 Gustavo Teles. Avaí! Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. É o time do Avaí, do técnico Alan Al, definido para enfrentar a Ponte Preta com 94, Bruno Ferreira. Na direita com a 22, João Vitor, são 3 zagueiros. 38, Jefferson Maciel, 3 Alisson e 40, Reinaldo. Na esquerda com a 56 é o William. Meio campo tem 8, Luiz Henrique, 25, Paulo Vitor e 10, Jean Lucas. No ataque, 43, Tailon e 11, Felipe Viseu. Repetindo a escalação do Leão da Ilha.
Bruno Ferreira, João Vitor, Jefferson, Alisson, Reinaldo e William, Luiz Henrique, Paulo Vitor, Jean Lucas, Tailon e Felipe Viseu. No banco, à disposição do professor Alan Al, 21 Otávio, 15 Guilherme Aquino, 36 Douglas Teixeira, 77 Zé Ricardo, 5 Del Piage, 95 Wanderson, 23 Gabriel Cipriano, 7 Léo Chu e 9 Léo Gamalho. Futebol Globo CBN. A arbitragem do jogo. E 3h56, mas acho que dá tempo do nome completo do árbitro do jogo. É o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, do estado do Pará, apita o duelo entre Ponte Preta e Avaí. O assistente 1 é Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. O 2 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba. E no VAR, no árbitro de vídeo, Michel Patrick Costa Guimarães. O comentário do jogo. Ponte Preta, Avaí escalados aqui na CBN. Time se cumprimenta no centro do gramado. O comentário do jogo é com ele, Cede comentarista, Cede CBN, Cede Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, como até você disse, né, na nossa resenha aqui antes de começar a partida, é até complicado falar alguma coisa sobre o jogo, né, da Ponte Preta em si, com muitos desfalques, sem a referência técnica agora até o final da Série B, sem o Elvis, com os meninos da base. Ela vai tentar jogar o jogo, né, tentar neutralizar aí o Avaí. As principais jogadas do Avaí, que conta com jogadores interessantes, Felipe Viseu, né, o cara da bola aérea, com jogadores conhecidos, Jean Lucas, né, o jogador também que organiza bem. E a Ponte vai buscar aí alguma situação para ao menos equilibrar as ações, né? Estamos falando de um time completamente arrebentado, não só na questão salarial, mas a motivação, né? Imagina o mental desses jogadores depois de uma goleada por 6-0. Então ela vai jogar aí pela dignidade, pela honra e tentar dificultar ao máximo a situação do Avaí aí para que o Avaí não vença, né? Ou não vença por um placar elástico, mas é uma camisa importante da Ponte que está em campo, ela precisa ser representada e é assim que vai ser. Ela vai tentar aí, ao menos, equilibrar as ações diante da equipe catarinense. Ô Lupe, me chamou a atenção aqui, ó, o Reinaldo 40, o Luiz Henrique 8, o Jean Lucas 10 e o Felipe Viseu 11. Todos vieram cumprimentar o Zanardi e o auxiliar dele, assim, mas aquele cumprimento de saudade mesmo, assim, sabe? Fiquei pensando aqui onde, né? De repente eles se cruzaram. Sei que o Zanardi recentemente passou pelo Avaí, pelo Figueirense, perdão, rival do Avaí. Isso. Muito tempo também de São Bernardo, outros trabalhos, mas isso me chamou a atenção, viu, Lupe? Eu não sei. Quem? Base do Corinthians, talvez. Quais foram? Você pode repetir? O Reinaldo 40, que é aquele Reinaldo trabalhou com ele no Goiás, formado na Ponte. Goiás, verdade, bem lembrado. Então acho que todo mundo é ex-Goiás aqui, ó, porque Jean Lucas. Felipe Viseu também. Felipe Viseu e Luiz Henrique 8. É tudo do Goiás. É isso mesmo. Olha aí. E o Reinaldo, ele é formado aqui na base. Aquele time, lembra que a gente até fez um exercício, né? Daquela geração da Ponte? Verdade. Reinaldo era o zagueiro. E depois ele foi para Portugal, depois foi para o Juventude e rodou o Brasil todo, hoje está no Avaí. E no Goiás ele vira lateral, né? Lateral, exatamente, lateral esquerdo, né? Em 2017, a Ponte, na ausência de um lateral esquerdo, alguns jogos ele faz como lateral esquerdo. Acho que aquele jogo contra o Santos no Pacaembu, ele chega a atuar como lateral. Não sei se um jogo contra o Corinthians das finais também ele atua como lateral. É um jogador que teve pouco espaço na Ponte, né? Mas ele surgiu tanto que fez carreira, né? Em Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. Tá, então, um abraço bem carinhoso dos jogadores do Avaí, encontrando o Márcio Zanardi, que hoje está numa situação tremendamente difícil, né? Muito complicada no comando da Ponte Preta. Vai começar o jogo. Saída de bola será da Ponte Preta hoje, jogando de noiva. A macaca com seu uniforme número 1, com a camisa branca, com a faixa preta, shorts brancos, meias brancas. A macaca ataca a direita da cabine do CBN em direção ao gol da torcida visitante, ao gol da linha do trem. O Avaí com seu uniforme tradicional, camisas azul com listras brancas, shorts azul e também meias na cor azul, atacando à esquerda em direção ao gol da entrada principal do estádio Moisés Lucarelli. Brandão tem sido artilheiro da Ponte nos últimos jogos, é quem vai dar o primeiro pontapé nela. A bola vai enrolar. A partir de agora você tem as emoções do futebol Globo CBN com a Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Avaí, apita o árbitro, mexe na bola, Ponte Preta começa o jogo no Majestoso. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN.
Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção, tem futebol pra você. Troca passes do time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Abertura de bola com o David Brandão. Ele faz o passe para Matheus Souza. Ele faz o lançamento pela ponta esquerda. Tentava o lançamento agora com o Brandão. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Lucas Cunha. Tira Lucas Cunha. Fica com a posse de bola lá para o campo de ataque. Domina na metade do campo o time da Ponte Preta. A bola fica mais uma vez com o Lucas Cunha. Tentou o lançamento direto para o campo de ataque. A bola se perde em linha lateral na tentativa do Gustavo Almeida. O lateral marcado é para o time da Vai fazer a cobrança. Sai jogando com o João Vitor. João Vitor na movimentação. Tem Jefferson Maciel. Prefere toque para Viseu. Viseu fez o pivô, não consegue ficar com a bola. Ela volta na metade do campo com o Luiz Henrique. Luiz Henrique faz o passe pela ponta esquerda. Volta do comando agora com o William. O William dominou, girou contra a marcação do primeiro. Recolhe e volta a bola com o Reinaldo. Reinaldo domina, atuando como zagueiro. Devolve a bola com o Alisson. Alisson recuando, trabalhando lá atrás. Faz o passe pela ponta direita. Acionando o João Vitor. João Vitor consegue o passe por dentro. Vem na tabela com o Paulo Vitor. Recebe a falta. O jogo tá parado. Falta marcada. A primeira marcada a favor do time do Avaí. Antônio Lupe. E é no meio campo, bem pertinho ali onde está posicionado o assistente de número 1, falta pro Avaí, tá caído o jogador do time catarinense e o árbitro ali não aplicou o cartão amarelo e teve reclamação dos jogadores catarinenses. E hoje você vai curtir aqui na CBN um som ambiente muito parecido com aqueles tempos que nós queremos esquecer, Júlio, né? Da pandemia, né? Que manda um recado pra ele aí. Ô Julião, aqui é o Claudião da Itajaí 4, fui roupeiro da ponte, você trabalhou com o Renato Silva, que tanta saudade, né? Manda um abraço pra ele. Um abração pra você. Na casinha. Tá na casinha! Aí sim, Aê, garoto! É isso aí, então assim, o torcedor vai conseguir ouvir, né, a batida da bola, as instruções, porque realmente o público é bem baixo. E vem pro campo de ataque, Viseu de cabeça, o toque, a bola tá viva na grande área da Ponte, vai direto pra fora, linha de fundo. Viseu desviou na primeira trave, a bola ficou viva ainda pro Jefferson Maciel, que coloca a bola pra fora, Antônio Lupe. Bola foi pra fora e levou perigo ali ao goleiro Vinícius. O Vinícius só ficou olhando o lance perigoso da equipe do Avaí, Felipe Viseu. É o homem referência ao camisa 11, jogador perigoso. Atenção com ele no ataque catarinense. Tiro de meta pra Macaca. São 2 minutos do primeiro tempo, 0-0. Ponte Preta e Avaí estão jogando. Você curtido no Futebol Globo, CBN Campinas. Lançamento para Brandão. Abre a capa do Batman, tenta fazer toque de bola. Brandão foi desarmado, a bola fica de graça pra Ponte Preta. André Lima ajeita para Brandão. Brandão faz o passe para Baianinho. Ele é pequeno, perdeu com Alisson pelo alto. A bola fica pro time do Avaí pelo campo de defesa. Sai jogando na sequência ali. William recebe a falta. O jogo tá parado. O Baianinho pediu desculpa. Tá tudo certo. Falta marcada para a equipe do Avaí fazer a cobrança. Agora, o gramado do Majestoso, meu amigo. Olha como está maltratado o gramado do Majestoso. Não está majestoso, né, Carlão de Freitas? Meu Deus, a bola fica viva, né? Rolando, ela cheia de coisas. Deus me livre, que coisa. Tá largado, né, Júlio? O futebol da Ponte tá realmente abandonado e o gramado passa por isso. Hein? Algumas faixas ainda com uma condição boa, mas no geral, principalmente o lado direito do ataque da Ponte no primeiro tempo, muito mal cuidado o gramado do Majestoso. Falta marcada para a equipe, ela vai fazer a cobrança. Lá atrás, em Jefferson Maciel para recolocar a bola em jogo. Trabalha na metade do campo. Vem pro passe ali com o Jean Lucas. Jean Lucas recuando para Alisson. Alisson trabalhando agora com o Luiz Henrique contra a marcação. No primeiro chega fazendo a falta o André Lima. Acaba empurrando o Luiz Henrique. O jogo tá parado. Falta marcada é a favor do time do Avaí pelo campo de defesa. Com 3 minutos e 30. Sai jogando o time do Avaí. Bola pela ponta esquerda. Vindo comando de ataque agora com o Jean Lucas. Jean Lucas trabalhou pela ponta esquerda. Tem Luiz Henrique. Ele faz o passe para Reinaldo. Reinaldo para Jean Lucas. Jean Lucas dominou. Recolheu contra a marcação do primeiro. Solta a bola pela ponta direita, trabalhou, soltou para Jefferson Maciel. Jefferson Maciel escapou da marcação do primeiro, foge da marcação do segundo, rola a bola com o Luiz Henrique na metade do campo. Luiz Henrique domina contra a marcação do Brandão, já faz a finta, tenta o lançamento para William, foi desarmado, afasta de cabeça, tira Júlio. Rebote é do Avaí, volta a bola com Jean Lucas na metade do campo. Jean Lucas recolhe, domina, vem para o campo de ataque, se movimenta. João Vitor pela ponta direita, bom passe, é para ele. João Vitor de frente pro gol, não consegue, domina, a bola fica com Vinícius. A ideia foi boa, a execução nem tanto, hein, Antônio Lupe? Não foi boa a execução, mas a jogada do Avaí foi interessante, né? O camisa número 25, né? O Paulo Vitor também estava por ali. Quase o Avaí abre o placar, por enquanto só o Avaí joga nesse comecinho de primeiro tempo. Sai jogando Vinícius pelo campo de defesa, vai recolocar a bola em jogo para o time da Ponte Preta com 4 minutos, 0-0. Tudo empatado por enquanto no Majestoso. Avaí e Ponte estão jogando. Vinícius levanta a bola lá para o campo de ataque, era na direção do Brandão, afasta a defesa do Avaí, a bola fica viva na metade do campo com o André Lima. Ele não consegue dominar, ela fica de graça para a equipe do Avaí, sai jogando no contra-ataque agora com Tylon. Tylon pela ponta esquerda para William. William para, pensa, solta a bola com o Luiz Henrique. Luiz Henrique de primeira para a chegada ali do Paulo Vitor. Paulo Vitor para Luiz Henrique. Luiz Henrique recua para Alisson.
Alisson na ponta direita para Luiz Henrique, mais uma vez contra a marcação do André Lima. Ele faz o passe para o William na fogueira. A bola fica de graça para o time da Ponte Preta com o Baianinho, falta nele. Jogo parado, falta marcada para cima do jogador da Ponte Preta. Falta marcada para cima do Baianinho, que fica discutindo ali com o jogador do Avaí, que eu acho que se deu mal, viu, Antônio? Ele fez a falta e depois, quando o Baianinho caiu, ele caiu em cima do tornozelo do jogador do Avaí, que agora está ali sentindo fortíssimas dores na região do tornozelo. Fez a falta é a favor da Ponte, só que na queda o Baianinho caiu em cima do tornozelo e eu vi a cena que ela foi um pouquinho chocante, porque ele estava com o tornozelo no chão e o Baianinho caiu em cima do tornozelo. Tanto é que agora o árbitro autoriza a entrada do departamento médico, preocupa ali a situação do jogador catarinense. Ele até coloca a mão no joelho também. Nossa, cara, foi realmente um acidente de trabalho, né? E até chama a atenção que o Baianinho imediatamente ele vai lá acudir o jogador do Avaí pedindo desculpa, né? Tá tentando levantar o William, os médicos pedem para ele esperar. E a gente teve uma cena no jogo do meio de semana, né? No Oba, lá em Goiânia, envolvendo o Elvis, né? Então, a gente sabe como isso preocupa os jogadores, né? Nessa hora não tem adversário não, todo mundo fica preocupado. Acho que o William tá conseguindo voltar ali, né? Já vai se caminhando ali, mas vai fazer o teste fora do gramado, né, Lupe? Mas não saiu naquela velocidade, né? Ele tá mancando ali, ele coloca ali a mão no joelho direito, né? Ele tá agachado e preocupa. Falta pra Ponte Preta. Lá vem Júlio pra cobrança da falta para o time da Ponte Preta. A bola por baixo, afasta a marcação, tira dali. Rebote é da Macaca. Lá atrás, voltando com o Matheus Souza, o chute de longe. A bola vai direto pra fora, pela linha de fundo. Desviou no meio do caminho e por isso ganha o escanteio a Macaca em Antônio Lupe. E o Matheus Souza, que ganha pela primeira vez a oportunidade no time titular da Macaca, arriscou de longe. A bola não tinha endereço, mas para sorte dele, um leve desvio no jogador do Avaí antes da bola sair pela linha de fundo. Tem escanteio a Macaca, é pelo lado esquerdo, é o Júlio, camisa número 2, que vem para a cobrança. 7 minutos do primeiro tempo, capricha Júlio, vem para a cobrança do escanteio. Levantamento na segunda trave, sai o goleiro. Bruno Ferreira para fazer a defesa, fica com ela, não solta mais. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 7 minutos e 30 segundos. 7 minutos e 30 segundos é o primeiro tempo. Moisés Lucarelli, atenção torcedores. Ponte Preta 0 para Macaca, Avaí 0 para o Avaí. Futebol, vamos CBN. Pode ligar, aqui tem muito futebol, tem emoção para você com a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta troca passes pelo campo de defesa, a bola solta com o Lucas Cunha. O Lucas Cunha domina, recolhe, volta a bola para o campo de ataque, trabalha lá pela ponta direita, faz o passe para Gustavo Almeida busca a opção, entrega para David da Hora, tenta fazer a finta para cima da marcação do Paulo Vitor diminui o espaço dele, consegue recolher, voltou para Gustavo Almeida, se manda, vai embora, tenta o passe por cima para Matheus Souza, tá valendo ou não tá valendo? A bola saiu, né? Fez a parábola, por isso saiu em cobrança de lateral a favor do time da Ponte. Detalhe no ar. O William, lateral esquerdo do Avaí, retornou para o campo, mas está mancando. Detalhe, né? Já vale a regra nova. Ele teve que ficar 1 minuto fora antes de retornar ao campo de jogo. Tá legal não, cara. Não tá legal o William, não. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, lançamento por cima muito forte. Apenas acompanha o jogador da Macaca, deixa a bola sair em linha lateral, arremesso está marcado a favor do time do Avaí pelo campo de defesa com 8 minutos e 30. Lateral marcado para o time do Leão fazer a cobrança pelo campo de defesa, vem com o João Vitor. João Vitor na movimentação, tem partido dele, Jefferson Maciel, prefere levantar a bola para Taino lá para o campo de ataque, Gustavo Almeida joga sério, coloca a bola para fora, lateral está marcado, é a favor do time do Avaí pelo campo de ataque, vai ganhando terreno Avaí, como se fosse uma batalha naval. Em relação ao público em Lupe, tivemos ali mais alguns torcedores chegando na arquibancada geral. Aqui na Vitalícia não tenho visão. Como é que está o público hoje? O público hoje ele é bem ruim. Aqui na arquibancada do Moisés Lucarelli, poucos torcedores. E nas cativas também, público bem abaixo. Eu arrisco dizer que pouco mais de 1.000 torcedores comparecem aqui no Moisés Lucarelli. Para o campo de ataque, Reinaldo domina, sai jogando, faz o passe para a chegada do William. O William dominou, recolheu, trabalhou. Não dá. Não dá, cara. Vai machucar ainda mais. O William não aguenta. E agora ele desaba e acho que tentar voltar foi um erro, viu, Antônio Lupe? E já tem um do Avaí correndo ali, já tirando o colete, não vai ter condições de jogo. O William, camisa número 56, num acidente de trabalho com o Baianinho, que caiu em cima da perna do William, ele não vai ter condições. Então o Alan Al daqui a pouco faz a primeira mudança forçada no Avaí por conta de lesão. O William tá indo embora, já já eu confirmo quem entra.
Carlão de Freitas, e esses 10 minutos de jogo 0-0, Carlão? É ainda aquela fase inicial, né? As equipes se estudando, embora o Avaí já tenha tido uma chance ali de cabeça, né? Com o zagueirão. Mas ainda a Ponte tentando, trabalha mais pelo lado esquerdo com o Matheus, o Baianinho dá uma força aqui também do lado direito, mas a gente percebe um Avaí mais organizado, ainda não força tanto o jogo, não acelera, mas é um Avaí que tem mais condições e a Ponte vai tentar aí na base da superação. Confirmando, sai o William, 56, entra 36, Douglas Teixeira. Douglas Teixeira, 36, está no jogo. 36, então, Douglas Teixeira no campo de jogo, foi embora ali. O William, toda a sorte do mundo aí pro William, que não tenha sido nada grave com o jogador da Avaí. Douglas Teixeira trabalhando pelo campo de ataque, faz o passe para Viseu de frente pro gol, fez a finta, Viseu invadiu grande área, lá vem o Avaí, puxou pro pé direito, trabalhou, soltou para Jean Lucas na cavadinha pro campo de ataque, Diego Leão afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Brandão pelo campo de defesa, sai jogando pro time da Ponte Preta, a bola solta agora com o Júlio trabalhou com o Baianinho, tenta passar a corrida, bateu na mão. O Baianinho tá dizendo que foi coxa, o árbitro não, foi na mão. Por isso o jogo tá parado, falta marcada, Antônio Lupi. Eu fiquei com a sensação que realmente pegou na coxa, mas o Baianinho acabou ali reclamando, o árbitro alegou que pegou no braço do camisa 7 da Macaca. Hoje a Ponte sem Elvis, o maestro, porque teve uma lesão séria no joelho, LCA, ligamento cruzado anterior, só volta na temporada do ano que vem. Lá vem Matheus Souza, faz o lançamento para Brandão, afasta a marcação, Alisson tira, corta, manda a bola para longe. O Alisson, que passou recentemente pelo futebol de Campinas, né, pelo Guarani. Jogador aí que tem muito tempo de esporte, jogo na base do Palmeiras, hoje defendendo o time do Avaí. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe da Ponte Preta, bola solta com o Diego Leão. O Diego Leão trabalha pelo lado direito do campo agora com o Júlio. O Júlio tem Baianinho pertinho dele, faz a finta. Júlio carrega contra a marcação no primeiro, chega Douglas Teixeira. Coloca a bola para fora, a lateral está marcado, é a favor do time da Ponte. Lançamento para Baianinho contra Reinaldo. Baianinho dominou, girou para cima da marcação no primeiro, perde a bola. Ela volta para Jean Lucas trabalha com Viseu. Viseu foi derrubado pelo Diego Leão, falta. Jogo tá parado, falta marcada, é a favor do time do Avaí pelo campo de defesa. O tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 12 minutos do primeiro tempo aqui no Majestoso. Primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 0 para Macaca. Avaí. 0 para Avaí. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol pra você. André Lima tenta o lançamento pro campo de ataque, foi desarmado. Diego Leão aparece ali pra rasgar pro time da Ponte Preta. Bola volta pra Reinaldo. Reinaldo faz o passe pra Douglas Teixeira. Ele trabalhou, soltou pra Jean Lucas, deixou a marcação pra trás. Jean Lucas, levantamento pra Viseu. Sai do gol Vinícius pra fazer a defesa. Agora a jogada do Avaí trabalhada, quase o Viseu fica sozinho com o Vinícius, hein, Antônio Lupi? Mas eu dou destaque também pro passe do Jean Lucas, né, cortando a defesa da Ponte, só que o passe foi um pouquinho forte em relação ao Viseu e aí o Vinícius saiu nos pés do atacante do Avaí e fez a defesa. Mas interessante, a dupla Jean Lucas e Viseu. E agora o Júlio tentou dar um passe de trivela, a bola foi direto pra fora. Lembrou muito meus tempos do auge, viu, Antônio Lupe? Esse lançamento aí do Júlio, né? Tá bom. Xará pra xará. Isso. Aí eu faço lembro que, o meu melhor momento é esse lançamento aí. Eu lembro que você estava jogando por uma emissora onde a gente trabalhou junto, aí no meio do campeonato você jogou por outra emissora que você trabalhou e fez um gol de letra. É verdade. E não comemorei. Sai pro campo de ataque o time da Ponte Preta, levantamento. Chega a defesa da Avaí para recuperar a bola pelo campo de defesa. Bola solta lá atrás com o Luiz Henrique. Luiz Henrique domina, para, pensa, entrega na verdade o Paulo Vitor agora sim, soltando para Jean Lucas. O Jean Lucas tem aberto pela ponta direita ali o Jefferson Maciel. Lá vem o Maciel, trabalhando pela ponta direita agora com João Vitor. João Vitor, tem Paulo Vitor no comando, Tailon também. Lançamento para Tailon, Viseu tá na grande área. Tailon entregou para trás, Viseu bateu. Trava Diego Leão! Como se fosse uma defesa. Diego Leão salvando a Ponte Preta em cima do lance, Antônio Lupi. Pode colocar aí como uma das defesas do jogo, mais do Diego Leão e não do Vinícius, porque ele travou justamente no momento em que o jogador do Avaí ia para finalização. Quase o gol do Avaí, vem Macaca. E agora o Brandão chegou rasgando emoções ali, fica pedindo o escanteio. E o árbitro
Tá dizendo ali, ó, contato veio, escanteio marcado para Avaí, Antônio, pra Ponte Preta e Antônio Lupi. Mas ele tinha marcado o tiro de meta, hein? E aí o assistente que chamou a responsa aqui do outro lado, o assistente número 1, o Celso Luiz da Silva, marcando o escanteio. E claramente a bola pegou por último no jogador do Avaí. O árbitro viu que errou e foi com o assistente. Marca o escanteio para Macaca pelo lado esquerdo. É o Júlio, camisa 2, de perto da direita, que vem para a bola. Escanteio marcado por o time da Ponte Preta com 15 minutos do primeiro tempo. Atenção, torcedores, a Ponte é para quem acredita lá em Júlio para a cobrança do escanteio. Autorizado, Júlio na bola, cruzamento da grande área, afasta Viseu, tira para Avaí. A bola volta com André Lima dominou, tem da hora aberto pela ponta direita, se caprichar no lançamento pode dar perigo. Léo Gomes dominou, trabalhou com da hora, girou contra a marcação no primeiro, tentou cavar a falta, a arbitragem deu. Com um certo delay, falta marcada é a favor do time da Ponte Preta e agora da hora foi inteligente, viu, Lupe? Foi inteligente porque ele deu corpo e fez a carga ali na bola e o jogador do Avaí obrigatoriamente teve que fazer a falta. Agora o árbitro poderia assoprar o apito mais forte, né? E não, porque ninguém vai ouvir desse jeito. Atenção, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. Da hora quem vem para fazer a cobrança. O árbitro está dizendo para ir mais longe da hora. É para lá. Falta marcada para Macaca fazer a cobrança, 16 minutos do primeiro tempo, 0-0 aqui no Majestoso. Ponte Avaí, é a 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, autorizado. Lá vem da hora para cobrança da falta, levantamento na segunda trave, Gustavo Almeida de cabeça tenta ajeitar, Léo Gomes, a bola bate na marcação, se perde em lateral. Arremesso está marcado ainda a favor da Ponte Preta, que aos pouquinhos vai ganhando minutagem no campo de ataque, segue no ataque a Macaca com 16. Lá vem Matheus Souza, jogador da base da Macaca, uma história muito forte de vida, né? Perdeu o pai muito cedo, criado pela mãe. Hoje, como titular, lá vem Matheus Souza, vem para a cobrança do lateral, ele faz a tabela, tenta puxar para a linha de fundo, tenta chamar a falta. Matheus Souza tá valendo tudo isso contra a marcação ali do João Vitor. Vai pro solo, Matheus Souza é na luta, na garra, falta! E aí a galera gostou, aplaudindo o jovem da Ponte que não desistiu, persistiu, insistiu, ganhou a falta, Antônio Lupi. Bem parecido com a trajetória do Matheus para chegar ao time principal. Foi na luta, na garra, na entrega, ele protegeu a bola, caiu, levantou e fez uma finta fantástica para cima do marcador, para cima do jogador do Avaí. Depois, como ele teria condições de fazer o cruzamento, sofreu a falta. E é um escanteio mais curto para Macaca, lado esquerdo. Da hora, tá por ali, camisa número 18, toda zagueirada dentro da área do time catarinense, bola perigosa para Ponte. Falta marcada para Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Atenção, torcedores, falta perigosa para Macaca, vai pintar bola na grande área, da hora, autorizado, cobrança de falta aberta, a bola vai direto para linha de fundo. Aí a galera aí, ó. Dá pra ver todo mundo. Ô, Júlio. Fala, Lupi. O estádio tem pouca gente. Na hora que ele bateu na bola, teve um amigo ali que tá no alambrado, mas deu um xingo pro da hora e abaixou a cabeça. Agora sim que ele levantou a cabeça. A gente consegue ouvir tudo praticamente, infelizmente, por conta do público baixo aqui no Majestoso. E que falta faz o Elvis, né? Entre tantas coisas, mas a bola parada da Ponte era uma das poucas armas, né, que o time tinha no campo de ataque. E aí a Ponte tinha a questão do Elvis na bola parada e agora não tem mais o Elvis. É isso. Por enquanto, 0-0, Carlão de Freitas, 18 minutos. E o jogo, Carlão? 18 minutos, o jogo ainda num ritmo lento, a Ponte vai se encorajando, né? O lado esquerdo é uma arma importante, com o Matheus criando algumas situações, algumas alternativas, né? Alguns erros de passe, como agora o Júlio, já é o segundo erro, né, do Júlio. Mas a Ponte vai lutando, vai brigando, olha aí. E vem pro campo de ataque a Ponte, lançamento para da hora para a linha de fundo. Ainda ele se atrapalhou. E agora acho que o da hora começou a sentir um pouco da pressão da torcida também, né? Vai desanimando, né, Lupe? Vai desanimando, porque o passe do André foi interessante, do André Lima. Ele fez uma finta para cima da marcação e deu o passe. Foi um pouquinho forte, foi. Gramado tá ruim, a bola foi quicando. Tudo isso, mas o da hora poderia ter dominado, acabou se atrapalhando todo, saiu com bola e tudo. Tiro de meta pro goleiro Bruno Ferreira do Avaí.
Sai jogando Bruno Ferreira, manda a bola lá pro campo de ataque. Viseu vai brigar por ela. Chega Diego Leão, coloca a bola pra fora. Lateral marcado é a favor do time da Avaí para fazer a cobrança pelo campo de ataque. O Jean Lucas deixou ali a bola pro Douglas Teixeira. É ele que vem pra cobrança do lateral, procura opção. Luiz Henrique se apresenta. Tem mais atrás também o Reinaldo. Viseu vai se movimentando. Faz a jogada na linha de fundo para Luiz Henrique. Luiz Henrique pintou cruzamento, afasta a defesa da Ponte, tira Lucas Cunha, a bola tá viva. Taylor ajeitou para Viseu, a bomba na trave! Uma bomba do Viseu! Explodiu no travessão, não entrou! Quase o primeiro gol da Avaí, Antônio Lupe! Até agora, o gol defendido pelo Vinícius balança. Que chute do Viseu! Explodiu no travessão, quase o Avaí abre o placar. Sei não, hein? Mas acho que hoje a sorte está com a macaca. E eu vou falar um negócio pra você. Depois do André Lima, com muita categoria na série de bola, ele deu um lençol pra cima do jogador do Avaí, de quem conhece. E tem esse trato, né? O André Lima é um cara que tem esse bom trato com a bola, que a fase não tá ajudando, né, cara? É, a fase, o momento, né? O time da Ponte que ele joga, muito abaixo, né, da qualidade, mas é um jogador que num outro momento, numa situação mais organizada, ele iria ajudar muito mais. Nossa, mas a bola sobrou gostosa pro Viseu, Meu né? Deus. Que delícia, mas ele chutou. Não, a bola batendo assim, ela se oferecendo para Felipe Viseu, ele socou o porrete na trave, mas uma falha ali defensiva, né? Poderia ter tirado a bola com mais tranquilidade, o sistema defensivo da Ponte, mas quase que praticamente ajeitou a bola para o Viseu finalizar. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe da Ponte Preta, a bola solta com o Diego Leão. Diego Leão trabalha pela ponta direita agora com o jogador que é o Júlio. O Júlio dominou contra a marcação do primeiro, faz o passe, ele buscava ali o Baianinho, a bola passa por ele. Se perde em lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time da Macaca pela ponta direita. E agora ali duas bolas em campo, né? E por isso uma bola é colocada para fora, agora sim vai ser cobrado o lateral com o Júlio. Vem na movimentação, hoje se tá por dentro de tudo, todo o seu ambiente do Majestoso. Brandão domina, entrega a bola com o Léo Gomes, pode bater pro gol, ajeitou pra da hora, soltou pra Brandão, pintou o gol, Brandão travado em cima da hora, a bola volta ainda pra ele, Brandão foi pro solo, pediu pênalti, a arbitragem disse que não. O passe foi muito inteligente agora do da hora. A gente criticou tanto, dessa vez tem que elogiar, hein, Antônio Lupe? A gente só não pode elogiar o Brandão, que imaginou que a bola não passaria ali pela defesa do Avaí. O passe do da hora foi espetacular. Só que o Brandão ficou parado. Depois caiu dentro da área, pediu pênalti, nada foi. Vem, Macaca. E vem pro campo de ataque. Tentativa ali do passe, a bola fica viva na ponta direita. Júlio, chapéu pra cima do primeiro, tentou o segundo chapéu. A bola bateu na mão, o árbitro não deu. Na frente dele, o árbitro agora se acovardou, não marcou a falta. Momento legal para Ponte Preta. Macaca vai ganhando terreno no campo de ataque, vai ganhando um pouquinho de moral no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos à marca dos 22 minutos do primeiro tempo. 22 minutos é o primeiro tempo no Majestoso. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 0 para Macaca. Avaí. 0 pro Avaí. Futebol como CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você. Pro campo de ataque, o time do Avaí. Lançamento lá em profundidade, na ponta direita, pra chegada do João Vitor. João Vitor dominou, tentou a tabela ali com o Taylon. Afasta, tira a defesa da Macaca. E a criançada lá vai à loucura quando a bola vai pra Majestosa lá. Eu peguei, tá comigo. Vai ter que devolver essa bola aí, molecada. Não pode levar pra casa não. Lá. Não, vai só tirar um retrato só. Vai sim. Olha lá, onde tá indo a bola lá. É lateral marcado pro time, vai fazer a cobrança. Pintou o lançamento, Taylon desceu de cabeça, afasta a marcação em cima da linha, pressão do Avaí. O Paulo Vitor ajeitou, Diego Leão não consegue afastar, a bola voltou pra Jean Lucas. Jean Lucas invadiu grande área, puxou pro pé esquerdo, boa finta, novo cruzamento pra Viseu de cabeça. Taylon ajeitou, a bola tá viva, tira Lucas Cunha, afasta a marcação. Baianinho não consegue ficar com ela, volta pra Taylon. Taylon de primeira pra Douglas Teixeira, pra Jean Lucas. Jean Lucas pra Douglas Teixeira, linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, soltou pra Taylon, bateu travado na primeira. A bola volta ainda pra ele, ajeitou pra Jean Lucas. Jean Lucas bateu pro gol, encaixa Vinícius. Fica com ela. Mas que pesadelo a defesa da Ponte, hein?
Não à toa tomou 6 do Vila Nova no meio de semana, Antônio Lupi. E dessa vez vai afastando do jeito que dá, mas mesmo assim, do jeito que dá ainda não tá dando, porque a Ponte tá passando muito sufoco. A Macaca vai empatando com o Avaí 0-0, mas é um sufoco danado, pressão dos catarinenses. Pro campo de ataque, o time da Ponte Preta tenta a resposta, agora vem com o Léo Gomes. Léo Gomes ajeitou para Baianinho, muito forte no meio do caminho, foi lançado ali o Baianinho. Mas me pareceu uma tentativa de cavar a falta, a arbitragem não caiu na dele. A bola se perde pela linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado é a favor da equipe do Avaí para fazer a cobrança lá atrás pelo campo de defesa. Você curtindo o Futebol Globo, CBN Campinas, curtindo as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco vou dar um giro aqui também em relação aos jogos de Série A do Brasileirão. Até porque tem bola rolando, aproveitar, né, que o jogo tá morno. Palmeiras está jogando com o Vasco, 25 minutos do primeiro tempo, 0-0. Bragantino e Grêmio estão jogando 0-0. Vitória e Bahia, hein? Tem Bavi também, 0-0. Hoje, 6h30, Chape e São Paulo. Santos e Mirassol também às 6h30. Corinthians e Coritiba jogam mais tarde, às 7h30 da noite. Muito futebol, né? Todos os grandes da capital e o Santos envolvidos aí em rodada de Campeonato Brasileiro. 25 minutos, 0-0. Mais um tiro de meta marcado agora para o time da Avaí fazer a cobrança. Nada por enquanto de mudanças no placar. Ponte Preta vai empatando com o Avaí. Dois times que estão na zona de rebaixamento neste momento. O Avaí, para sair da zona de rebaixamento, precisa vencer, né? O empate não é suficiente para o Avaí. E a Ponte, claro, aí é uma outra situação, né? São 17 pontos de diferença, 17 ou 18 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Aí é uma situação bem complicada. E vem Avaí para o campo de ataque, Tailon de frente para o gol, Tailon bateu para fora! Ela ficou viva ali, um passe que chegou mascado, ele conseguiu a finalização, ela passou lambendo, Antônio Lupi. E torcedor do Avaí que está do outro lado aqui no setor visitante do Moisés Lucarelli, e alguns chegaram a gritar gol, porque na finalização do Tailon, a bola bateu na placa de publicidade e balançou a rede ali, só que do lado de fora. Tiro de meta para o goleiro Vinícius, da Ponte Preta. Sai jogando para o campo de ataque, o time da Ponte Preta, lançamento na fatiada, afasta a defesa do Avaí, tira dali, a bola fica viva ainda para o time havaiano. Sai jogando pelo campo defensivo agora com o goleiro Bruno Ferreira afasta o perigo, manda lá para o campo de ataque, Viseu abre a capa do Batman, trabalhou, soltou para Tailon na ponta direita com liberdade, ainda ele carregou uma bomba para fora do gol. Olha o Tailon aparecendo aí, a torcida da Ponte, os jogadores ficaram pedindo um toque de mão do Viseu. De qualquer maneira, o ataque não rendeu uma finalização pro gol, a bola foi direto para fora, Lupe. O goleiro Vinícius reclama com a arbitragem e também chama a atenção ali do sistema defensivo. Reclama por conta desse toque no braço do Viseu e também porque o Tailon mais uma vez teve muito espaço para finalização. Para sorte da Ponte, outra bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Vinícius, arqueiro da Macaca. Como é que chama aquele zagueiro que brigou com o Viseu? Era o Rodolfo lá no Flamengo, vocês lembram? Não? Rodolfo, né? Contra o Corinthians. Jogou foi, no São Paulo também. Isso, foi no jogo contra o Corinthians, né? O Viseu empata e... Eu tinha a impressão que era em Santa Catarina esse jogo. Gestos lamentáveis. Não, foi naquele estádio da Ilha do Governador. Ilha né? do Governador, é verdade. Bem lembrado, que cara. Ficou chamado de Ninho do Urubu por uma época. O Viseu faz o gol. Faz cena histórica, né? E mostra aquele dedinho amigável para o companheiro. Dedo maroto. E vem a Bahia pro campo de ataque, bola lançada pela ponta direita, Paulo Vitor soltou para Tailon, tentou bater pro gol, afasta para onde apontou o Léo Gomes, manda a bola para longe. A bola se perde em lateral, arremesso está marcado e a favor do time da Bahia para fazer a cobrança. 27 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tudo igual, por enquanto tudo empatado, ninguém mexeu no marcador. Lá vem João Vitor para a cobrança do lateral pro time da Bahia, vai na movimentação, João Vitor levantou na primeira trave, sai Vinícius, afasta, tira dali, a bola voltou para Tailon, manda direto para fora. Terceiro chute seguido no camisa 43, hein, Antônio Lupi? E o Vinícius saiu do gol como se fosse um louco ali, né? Desesperado para afastar o perigo e rebateu mal. Saiu de soco, até afastou um pouquinho o perigo, só que a bola sobrou nos pés do Tailon, que acabou finalizando para fora. O goleiro da Ponte caiu, mas já tá de pé, 0-0. Olha lá, olha atrás do gol. Lá na direita, perto da ambulância, vai para a direita. Tem uma molecada jogando bola. Adivinha qual bola que tá sendo ali, ó. Cadê? E o Gandula desesperado, lá no alambrado na direita, perto do corner. O Gandula desesperado, gente, devolve a bola. E a molecada tá jogando futebol lá, não tá interessada muito no jogo, né? Mas porque... no momento não tem problema algum. Deixa ela lá, não tá né? fazendo falta. O Gandula até desistiu. Olha lá, agora devolveram. Vem Brandão pro campo de ataque, domina pela ponta esquerda, soltou para Matheus Souza, capricha Matheus, adiantou, levantou, bola na grande área para Baianinho de cabeça, não consegue fazer o chute, a bola fica viva ainda com ele, Baianinho pedalou de costas.
a primeira pedalada invertida que eu vejo, né? Ele tava de costas pro marcador e aí pedalou o Baianinho, ganhou a lateral. Arremesso manual marcado é pro time da Ponte Preta. Lá vem André Lima na movimentação também, pedindo bola. André Lima se movimenta, Baianinho demora um pouco para fazer a cobrança, entregou para André Lima, perdeu no corpo, a bola volta para Luiz Henrique. Adiantou, tentou sair jogando, cava a falta. Cava uma falta ali pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 29 minutos. 29 minutos é o primeiro tempo. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Avaí. Também 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito jogo pra você. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro. Pro campo de ataque, o time do Avaí, lançamento pro Viseu. Deixa a bola passar por todo mundo. A bola fica de graça ali pelo campo de defesa. É pra equipe da Ponte Preta, sério, jogando com o goleiro Vinícius. Já coloca a bola em jogo mais uma vez. Vinícius trabalha lá pro campo de ataque, é pra Brandão. Brandão sobe de cabeça com ele. Alisson afasta o perigo, a bola volta pra André Lima. André Lima ajeitou pra da hora. Brandão passou, pediu. Passe muito forte do da hora. Mas a bola volta ainda pra Ponte Preta. André Lima escapou da marcação no primeiro, rolou a bola com o Léo Gomes. Léo Gomes mandou uma bomba, a bola vai pra fora. Tiro de meta marcado para a equipe do Avaí, Antônio Lupi. O ataque da Ponte, tudo errado, né? O lançamento errado, uma matada de peito errada do Brandão. E para finalizar todos os erros, a finalização do Léo Gomes totalmente fora do gol, sem direção. Tiro de meta para o goleiro do Avaí, o Bruno Ferreira. Tiro de meta vem para fazer a cobrança agora. Bruno Ferreira vai colocar a bola em jogo mais uma vez. Manda a bola lá para longe. Afasta a defesa da Ponte Preta com o Diego Leão. Já coloca a bola no campo de ataque com o Baianinho. Escapou na marcação, Baianinho. Preferiu a falta. Chegou o Reinaldo e vai pintar cartão amarelo porque o Baianinho ia disparar, Antônio Lupi. Ia disparar o Baianinho e o Reinaldo, camisa número 40, acabou atingindo as pernas do pequeno atacante da Macaca, camisa número 7. Pinta o primeiro cartão amarelo no jogo. Reinaldo, camisa número 40, ex-jogador da Macaca, tá amarelado. Primeiro cartão então no jogo, Reinaldo com o número 40. Informação do Antônio Lupi. 31 minutos do primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o time da Macaca. Movimentação do Gustavo. Gustavo Almeida entregando para Lucas Cunha. Lá no campo de ataque, Lucas Cunha tenta o lançamento. Afasta a defesa do Avaí, tira dali. A bola voltou para Gustavo Almeida. Coloca no chão, trabalha com calma. Vem com da hora. Da hora, dominou, movimentou. Soltou essa bola pela ponta direita. Não chega o Júlio. Eu não sei agora quem que errou, né? Se o Júlio no domínio, se o da hora no lançamento ou se a junção das duas coisas foi o que atrapalhou a jogada agora da Ponte, lateral marcado é pro time do Avaí. No critério de desempate, a base salva, então o erro foi do da hora. Você já viu o jogo de clube? Quando você vai no clube, assim, tá tendo jogo do veterano, essas coisas? Cara, tá igualzinho. Você consegue ouvir tudo que a galera... Eu nem falo que é de amador, porque o amador é mais animado, tem os batuques, sabe? Aquelas fumaças, tudo. Tá parecendo jogo de clube, sabe? Clube. Amigos do seu Orlando contra amigos do caseiro Zezinho. Porque, cara, sério mesmo, a bola sai, você só ouve assim, sai goleiro! Aí o goleiro sai. Porque realmente tá tenebroso o jogo. E por enquanto são 32 minutos, né, Carlão? De um Avaí que chegou de maneira mais perigosa e a Ponte inoperante. Né? E é perceptível a diferença técnica do Avaí e da Ponte, né? O Avaí melhor, mais organizado, mas não força também, né? Eu acho que até pela fragilidade do time Ponte Pretano, o Avaí poderia exercer uma pressão maior, né? Já estabeleceu aí bola na trave e tal, mas não força muito. Parece que sente que a qualquer momento pode fazer o gol com relativo... Ah lá. Pintou o lançamento, a grande área, toca de cabeça do Viseu, a bola foi pra fora. Justamente o que o Carlão falava, a bola desviada pelo Alisson, o Viseu tentou completar. A bola se perde pela linha de fundo, Antônio Lupi. Mais uma vez, uma jogada que começou em bola parada. A falta cobrada pelo lado esquerdo foi lá no segundo pau, um leve desvio de cabeça, passou em frente ao gol defendido pelo Vinícius, que já cobrou o tiro de meta. Lançamento lá pro campo de ataque, chega a defesa da Macaca, afasta o perigo, tira dali. A bola fica mais uma vez para o Avaí com Douglas Teixeira. Douglas Teixeira dominou, trabalhou, soltou pro campo de ataque, perde a bola, ela volta para o Gomes, tentou dar combate. Paulo Vitor foi derrubado com falta. O jogo tá parado, falta marcada para cima do Paulo Vitor. Agora são 32 minutos. É o primeiro tempo no majestoso 0-0. Falta marcada para o time, vai fazer a cobrança pelo campo de defesa, vem com o Luiz Henrique. Ele ameaçou bater rápido, deixou para o capitão Alisson. Agora sim, Alisson
vai olhando as opções, todo mundo marcado, tem o Douglas Teixeira, Jean Lucas aqui na esquerda, demora-se um pouco para a cobrança da falta, Alisson vai tentar arriscar o lançamento, deu certo, um bolão pela ponta direita, tentou ajeitar, o João Vitor afasta a marcação da ponte, Gustavo Almeida tira dali. Ô Júlio. Tirou mal, a bola se perde em lateral. Só uma informação a respeito da reunião de amanhã. Amanhã não é o dia em que a Ponte vai aprovar ou não a presença do investidor, né? Que segundo o presidente Luiz Torrano, tem um investidor que quer colocar um aporte superior a 1 bilhão na Ponte Preta pelos próximos anos. Na verdade, vai você, Júlio. Cruzamento da grande área, Jean Lucas faz o toque de cabeça, não estava valendo mais nada porque a falta foi marcada. Amanhã é apenas a votação, a assembleia para autorizar a Ponte Preta a se tornar SAF. Esse é um primeiro passo. Depois, se isso for aprovado, aí sim a Ponte pode colocar em votação as propostas que aparecerem. Por enquanto tem essa de um investidor que ainda é desconhecido, mas segundo Luiz Torrano, existe sim essa proposta. Então a Ponte caminhando aí rumo à SAF, né? O primeiro passo é esse de amanhã e depois, se aprovado, aí sim uma nova assembleia para votação dessa venda de parte do futebol para esse grupo de investidores. Lançamento para o campo de ataque, o time da Ponte Preta fica com a bola na ofensiva, trabalhando da hora, tentou passe para Brandão, a bola fica com o time da Bahia, com o goleiro Bruno Ferreira. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 35 minutos é o primeiro tempo majestoso, a Série B do Campeonato Brasileiro, majestoso. Atenção, torcedores. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Avaí. Também 0. Júlio Nascimento. Série A do Campeonato Brasileiro, segue tudo 0-0. Palmeiras e Vasco, Bragantino e Grêmio, Vitória e Bahia. Daqui a pouco tem São Paulo e Chapecoense, Santos e Mirassol às 6h30. Ponte Preta por campo de ataque, domina lado esquerdo do campo. Vem o toque com o André Lima. Ajeitou, soltou essa bola com da hora, tentou cavar a falta, foi desarmado. Agora contra-ataque do Avaí, 4 contra 4. Avaí puxa em velocidade com Tailon. Tailon soltou para Paulo Vitor. Paulo Vitor levantou a cabeça, tentou a cavadinha na grande área para Jean Lucas. Chega a defesa da Ponte, afasta o perigo, tira dali. Baianinho fica com ela, solta a bola com o André Lima. André Lima afasta a mão, ela volta para Douglas Teixeira de cabeça, ajeita com Jean Lucas. Jean Lucas dominou na sombra do campo de ataque, rolou essa bola no comando para Douglas Teixeira, faz o passe para Luiz Henrique, para Jean Lucas. Jean Lucas contra a marcação do Baianinho, puxou para o pé direito, vai tentar o cruzamento na grande área. Baianinho fica pertinho dele, empurra o companheiro, trabalha Luiz Henrique, soltou para Douglas Teixeira, tentou deixar a bola com o seu companheiro. Fala um negócio pra você, viu? O Avaí vai até o fim também contra o rebaixamento, hein? E vem Ponte pro campo de ataque. Léo Gomes ajeitou, soltou pra Brandão. Brandão em velocidade contra a marcação do Alisson. Afasta a marcação, tira dali. Na sequência, o Matheus Souza brigou por ela. A bola se perde em linha lateral. O árbitro tá marcando o arremesso. É a favor do time do Avaí. Fala um negócio pra você, Carlão. Esse time do Avaí vai brigar até o fim para não cair também. O time, acho que a posição na Série B reflete realmente a qualidade do Avaí, né? E por ter pela frente o adversário tão frágil, pela necessidade do Avaí, que o Avaí compete, né, na Série B, o Avaí tenta aí escapar do rebaixamento, era para estar num nível mais forte, né? Numa maneira de jogar mais intensa, tentando sufocar a Ponte, mas não. Tudo bem, desperdiçou oportunidades, faz um primeiro tempo melhor que a Ponte, mas dá sopa pro azar. A Ponte só finalizou uma vez, é um time muito frágil, é um time que não dá sequer para oferecer resistência para a equipe catarinense, mas o Avaí não vai fazendo gol, vai dando confiança para a Ponte. De repente, aí uma bola marota, a Ponte faz um gol e aí vai ser um Deus nos acuda pro Avaí. Então me estranha essa falta de intensidade do Avaí em relação à necessidade do jogo. Tem um time melhor, um time mais competitivo e não consegue fazer essa diferença. E agora o Baianinho brigou pela bola, ganha o lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte. Baianinho trabalha com o Júlio, tentou fazer a finta ali, o Júlio para cima do marcador, ganha ali o lateral. Era o Douglas Teixeira, né? Tava pertinho dele. Ganha o lateral, o time da Ponte Preta lá para o campo de ataque. Vem com o Júlio na movimentação. São agora 38 minutos. No primeiro tempo, 0-0. Júlio vem na movimentação, cobrança do lateral na direção do Baianinho. Essa bola pelo alto do Baianinho não vai funcionar. André Lima tira dali, a bola fica viva para o Avaí com Paulo Vitor. Foi desarmado pelo André Lima. André Lima adiantou para da hora, girou contra a marcação no primeiro. Soltou essa bola para a chegada do Léo Gomes. Léo Gomes afasta a marcação do Avaí, tira. A bola volta para André Lima. André Lima dominou, tentou a cavada, soltou agora sim o Léo Gomes. De longe, Léo Gomes, uma bomba, a bola vai para fora.
Não perde, ganha, gigantesco. Ali o Léo Gomes arriscou de longe. A bola foi pra fora, a linha de fundo, é tiro de meta, Lupe. A bola sobrou pro Léo Gomes, de fora da área. Depois de uma jogada confusa ali, tava da hora, tava Brandão. Léo Gomes ficou com a sobra de longe, arriscou, pegou mal na bola. Tiro de meta pro goleiro Bruno Ferreira do Avaí. Chegamos à marca dos 38 minutos, 38 minutos. Este é o primeiro tempo no Majestoso, 0-0, tudo igual. A bola fica para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Tenta a série jogando a macaca com o Léo Gomes na cavadinha. Soltou essa bola de trivela, que passe, que bola para da hora, dominou. Fez a finta para ser do primeiro, foi para o solo, falta nele. Quando desenvolve um ataque legal da Ponte Preta, falta velocidade. Dessa vez o da hora ficou sambando para lá, para cá. Pelo menos recebeu a falta e vem bola na área, Lupe. E a falta foi do Jefferson Maciel, camisa número 38, grandalhão, teve que sair da área para dar o bote ali no da hora. Fez a falta, viu que estava errado, pediu desculpas e o da hora aceitou. Bola parada, lado esquerdo do ataque, falta para Macaca. É o Matheus Souza, camisa 13, que está na cobrança. O Batuque chegou aí, Antônio Lobo. Você ficou bravo, agora sim. 40 minutos, pintou o cruzamento da grande área do time da Ponte Preta, afasta a marcação, tira. A bola volta para Matheus Souza, puxou para a linha de fundo, nova cavada da grande área. Bruno Ferreira sai do gol, vem para fazer a defesa. Pede desculpa o lateral da Ponte, o cruzamento foi muito fechado. A bola fica de graça para o goleirão da Avaí sair jogando. 39, agora 40 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto. Ponte Preta e Avaí estão jogando. É a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo igual. Você ouviu o toque da CBN já marcando aí os últimos 5 minutos agora no tempo regulamentar. Mas acréscimo, o jogo não parou muito, né? Não tivemos nada assim pra... Só o William, né? O 56, né? Logo no comecinho. Verdade, né? Mas foi um atendimento rápido, então acredito que não teremos uma grande parada, né? Um grande número de acréscimos do árbitro do jogo. E vem Avaí por campo de ataque, domina lá pela sua ofensiva, trabalha com Douglas Teixeira. Douglas Teixeira dominou, recolheu, trabalhou na tabela com Jean Lucas para Douglas Teixeira para Jean Lucas dominou, movimentou contra a marcação do Júlio, deu um carrinho ali, o Júlio tentou afastar o perigo. A bola fica indo para o time da Avaí, volta com o Luiz Henrique para Alisson. O zagueiro Alisson dominou lá atrás pelo campo de defesa, vai tentar a cavadinha pela ponta direita. Ele busca, João Vitor, deu certo, João Vitor dominou, Tailon se aproxima, João Vitor tentou cruzamento, a bola bateu na marcação, botou ainda para ele, João Vitor de perna esquerda, cruzou, Paulo Vitor vai acompanhar, a bola vai sair na linha de fundo, saiu. Escanteio marcado para o time da Avaí fazer a cobrança, Lupe. Escanteio é pelo lado direito, camisa 43 é o Tailon. Tava sem pressa, agora acelerou. É ele quem vai se organizando para a cobrança, a zagueirada toda do Avaí dentro da área da Macaca. Atenção, torcedores, tem bola perigosa agora para o time do Avaí fazer a cobrança lá para o campo de ataque. Tem bola na grande área, preocupação do goleirão Vinícius Ferrari. Vinícius Ferrari preocupado neste momento, pintou cruzamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Luiz Henrique trabalhando pela ponta esquerda na movimentação. Time do Avaí puxou para a linha de fundo, Jefferson Maciel recebeu, dominou, invadiu grande área, deu para trás, a bola tá viva, afasta a defesa da ponte, tira dali. Tenta puxar o contra-ataque, a Macaca, Baianinho, ajeitou, soltou. Da hora. Minha nossa, oremos. É muito duro, cara. É muito duro. Ele não tem o eu bola lá que o senhor Hélio Cisnando agora livre no mercado fala. Acho que o do David da hora é não bola, né? E a bola, quando a bola vê que é o da hora chegando, ela fica completamente desesperada. Fala, não bola. Opa, atenção. O jogo tá parado, lateral marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Movimentação, sobre o campo de ataque. Lá atrás pela ponta esquerda, para Lucas Cunha. Lucas Cunha girou essa bola pela ponta direita, agora com o Júlio. Matou no peito, contra a marcação do primeiro. Júlio arranca na velocidade. Júlio puxou para a linha de fundo, fez o break, escapou da marcação. Reinaldo na cobertura, afasta o perigo, tira dali. Tira completa na sequência, Luiz Henrique tentou trabalhar com o Viseu, Tailon. A bola fica de graça agora para o time da Ponte Preta. Volta com Léo Gomes. Léo Gomes para Júlio pela ponta direita. Brandão tá na área pedindo. Tentou cruzamento. A bola bate na marcação do primeiro. 42 minutos. Você curtindo aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Curtindo as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta para o campo de ataque. 43 minutos jogados neste primeiro tempo, 0-0. Macaca troca passes agora entre zagueiros. Lucas Cunha vai tentar um esticão. Esticou para Júlio. Boa bola na ponta direita. Júlio pintou cruzamento. A bola foi fechada direto para a linha de fundo. Agora elogiar o passe, né? A fatiada do Lucas Cunha na medida, Antônio Lupe. E o Júlio, ele imaginou que a bola não passaria pelo defensor do Avaí.
só que ela passou. E aí ficou muito curto ali o espaço do campo para ele fazer o cruzamento. Quando ele finalizou, a bola já tinha praticamente saído. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro do Avaí. E agora a dividida do André Lima ali com o Jean Lucas, jogo parado, a posse de bola volta para Ponte Preta fazer a cobrança de falta pelo campo defensivo. Vem na movimentação ali o André Lima, tem pertinho dele o Júlio pela ponta direita, Jean Lucas não dá espaço. André Lima espera para fazer a cobrança, pede a movimentação dele do Léo Gomes. Agora sim faz o passe, entrega a bola com Gustavo Almeida pela ponta esquerda. O time da Ponte Preta troca passes pelo campo de defesa. Solta a bola Gustavo Almeida, atravessa, boa bola para Baianinho, colocou no chão, dominou bem. Júlio passou, Baianinho segurou, ainda ele, carrega Baianinho, puxou a falta nele. E agora falta marcada para a Ponte Preta, o último lance da Ponte. Vai ser uma bola parada perigosa, Antônio Lupi. A falta foi do camisa 8, do Luiz Henrique, para cima do Baianinho. Baianinho pedalou, foi para cima, passou pelo Luiz Henrique e aí o jogador do Avaí teve que fazer a falta. Falta perigosa ali, campo de ataque, um pouquinho mais para o lado direito do ataque da Ponte Preta. Zagueirada toda da Macaca tá ali, Brandão também, tá o Leão, tá o Lucas Cunha, hoje capitão da equipe. Falta para Ponte Preta, bola perigosa para Macaca. Autoriza o árbitro, falta marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. André Lima deixou para Júlio. Júlio cruzou na grande área, a bola passa por todo mundo. Ninguém aparece para desviar ela pro gol. Ela vai se perdendo pela lateral. Adiantou errado o jogador da Bahia, a bola voltou para da hora. Amigo. Ele se complica sozinho, mais 2. Desanimador isso, né, cara? O torcedor sai de casa, domingão. A gente vem aqui também, tenta dar uma animada no torcedor. E o da hora complica tudo. Mas vamos lá, né? Não é o principal culpado. Vem pro campo de ataque, o time da Ponte. Vem com Gustavo Almeida. Gustavo Almeida atravessa da esquerda. Até porque tem alguém que paga ainda, né? A bola volta, ou não, no caso da Ponte. E a bola fica lá pelo campo de defesa do time da Macaca. Agora em cobrança de lateral. Vem pra cobrança Matheus Souza. Matheus Souza tem pra fazer a cobrança. Tem pertinho dele o Gustavo Almeida. Vamos até 47, como informou Antônio Lupi. Mais 2 minutos acrescentados neste primeiro tempo. Lançamento na direção do Brandão. A bola volta pra da hora. Da hora dominou, tenta fazer a finta para ser do primeiro. Faz o passe curto, entrega a bola com o Lucas Cunha. Lucas Cunha vai na fatiada. Solta a bola pela ponta direita agora com o Júlio. Júlio escapou da marcação no primeiro. Boa bola para Baianinho na ponta direita. Baianinho segurou. O Júlio passou, pediu, tentou o cruzamento. Baianinho, a bola bate na marcação do Reinaldo. Se perde em lateral. Arremesso está marcado. É a favor do time da Ponte. Vem para o campo de ataque com 46 minutos. 0-0. Tudo igual. Ninguém mexeu no marcador. O Júlio vem para a cobrança do lateral para o time da Ponte. Apontou para o Brandão. Pode esperar que eu vou mandar aí, Brandão. Fica aí. Não, enganou. Faz o passe para Baianinho. Baianinho para Júlio. Júlio pintou o cruzamento na grande área. Afasta a marcação, tira. A bola volta para Léo Gomes. Matou no peito Gustavo Almeida. Agora sim para Léo Gomes. Léo Gomes adiantou, soltou com André Lima pela ponta direita. André Lima puxou para canhota, que é o pé bom. Puxou para direita agora. Vai pintar cruzamento na grande área. O pé direito não funciona nessa bola com André Lima. Afasta a marcação do time da Bahia. Tenta puxar o contra-ataque. Lucas Cunha vem na recuperação. Recua a bola com o goleirão Vinícius para sair jogando. Vinícius dá um chutão nela. Espanou ali o Vinícius, vai ganhar o lateral, o time do Avaí com o Jean Lucas. 46-40, finalzinho do primeiro tempo. Viseu lançado, trabalhou pela ponta esquerda, recupera o time da Ponte, vem com Lucas Cunha. Lucas Cunha afasta o perigo, lançamento era por Brandão. Luiz Henrique não consegue o domínio e aponta o centro do campo, o árbitro. Termina o primeiro tempo no majestoso. Ponte Preta 0 para Macaca, Avaí 0 para o Avaí. Júlio Nascimento. Intervalo aqui no Majestoso, os jogadores vão saindo agora neste primeiro tempo. Antônio Lupi, o que você tem de sensação aí? Como é que tá o torcedor? 0-0, Lupi. 0-0, o torcedor ele já não tem mais tanta reação assim, né? Mas a gente vê que os jogadores do Avaí ali no gramado fizeram ali uma rodinha, estão conversando. Os jogadores da Ponte já foram todos ali praticamente para o vestiário. No aquecimento, o técnico Márcio Zanardi já tinha mandado uma rapaziada pensando em alguma mudança para a segunda etapa. Ele tem poucas opções, o Guilherme Viana, o Juan, que é volante, o Damião, que é atacante, Murilo Cavalcante volante, Gabriel Cicala, que é lateral direito, o Cauã Felipe, que é meia, o Caio Vinícius volante, o Gustavo Teles, que é volante. São as opções, as poucas opções do técnico Márcio Zanardi. Julião. É isso aí, bom, intervalo de jogo, né, dando uma passadinha também em outros resultados pelo futebol brasileiro. Na Série A ninguém marcou gol também. Palmeiras e Vasco vão empatando 0-0, Bragantino e Grêmio também.
e Bavi, né? Tem clássico Bavi. Todos esses jogos já chegando no intervalo. Tudo 0-0. Às 6h30, Chapecoense contra São Paulo. O Santos joga contra Mirassol e tem também Corinthians e Coritiba, 7h30 da noite, para fechar os jogos deste domingão de Série A do Campeonato Brasileiro, né? A Série A que ontem também teve jogos, a vitória do Fluminense contra o Remo, o Internacional e o Atlético empataram 0-0 e o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1. Rodada vai terminar no dia 24 com um duelo entre Botafogo e Atlético Paranaense. São os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Pois não, Lupe? Só um detalhe da comissão técnica do Avaí, né? O Alan Al saiu conversando ali com o Marquinhos. Lembra do Marquinhos, camisa 10? Muito Lembro, ídolo do Avaí, né? Ex-Corinthians, né? Passou pelo Corinthians também? Não me lembro. Não, ex-Santos, né? Não Corinthians. No Santos ele passou. E ele tem uma história maravilhosa, né? Como jogador do Avaí, já ocupa há vários anos, várias funções dentro lá da ressacada. E ele continua na comissão técnica, conversava ali com o técnico Alan Al na descida do vestiário número 2, o vestiário do time visitante aqui no Moisés Lucarelli. Ponto final no primeiro tempo, 0-0. E ó, a galera do Avaí tava com cara de poucos amigos, viu? Até porque o menino William, inclusive, saindo ó, neste momento, vai sendo o último a deixar o gramado, né? O William saiu machucado. Toda sorte e recuperação pro garoto William, que acabou se machucando. Não quer papo, não adianta, velho. Não, é tornozelo, só perguntei se era joelho ou tornozelo. Tornozelo? Bem abalado, né? Até porque o jogador de futebol odeia se machucar, não importa o momento do clube, se é bom, se é ruim, o jogador de futebol quer estar em campo, tanto que foi isso que aconteceu com o Elvis, né? Lamentou muito o Elvis, mesmo com toda a situação da ponte, até porque foi uma lesão gravíssima. Bola rolando também na Série B do Campeonato Brasileiro, além de Ponte Preta e Avaí, primeiro tempo encerrado para São Bernardo e Náutico. Esse jogo aqui no 1º de maio, 0-0. Ontem o Ceará venceu Londrina por 2-1, Cuiabá empatou com Goiás 1-1. Hoje às 6 horas tem Operário e Vila, às 6h30 Criciúma e Fortaleza no meio de semana. Aliás, amanhã a rodada termina com o Sport América, Atlético e Novo Horizontino. Na terça-feira, Juventude e CRB e também Atlético Goianiense contra o Botafogo. Para atualizar a tabela neste momento, o Criciúma é o líder com 44 pontos, Juventude tem 42. Esses times teriam acesso direto. E pro playoff, né, que agora é do 3º ao 6º colocado, eles vão disputar um playoff para definir os 2 outros times que vão ter o acesso. Neste momento seriam Vila, 40, Novo Horizontino, 37, Fortaleza, 37 e o CRB com 36 pontos. A Ponte Preta tem 11 neste momento, né, vai somando mais um pontinho. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Ceará, então são 17 pontos de diferença. O Avaí, com esse resultado, com esse empate, também vai permanecendo dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Rápido intervalo aqui na CBN, daqui a pouco tem um comentário do jogo. Carão de Freitas vai analisar o primeiro tempo de Ponte 0, Avaí 0, claro, projetando também todo o segundo tempo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Thalita Nonato. E eu sou a Aline Olaia e a notícia de hoje é sobre a sua TV. Sintonizar a IPTV na sua casa está muito mais fácil e rápido.
As notícias da nossa região, os seus programas favoritos e a melhor qualidade de imagem e som. E se você tiver alguma dúvida, é só acessar o site eptv.com.br. Acompanhe o Bom Dia Cidade de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. EPTV, a gente vive com você. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12h às 5h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. O Savenhago nasceu do sonho de uma família. Meu pai, quando me comprou a primeira loja, ele disse: esse é o negócio da nossa família. Ele ficava no açougue 5 horas da manhã e eu no caixa. Não era fácil, mas o que era uma loja virou centro de algo muito maior. É uma empresa de sucesso. E ganhou bairros, cidades, entrou na vida das pessoas e se tornou a rede forte do interior. Isso mostra que a gente conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Não posso deixar de agradecer a todos os funcionários, a nossa família, né? Então, o orgulho hoje que a família do meu pai tem 14.300 irmãos e irmãs. 50 anos depois, o sonho continua sendo escrito, do jeitinho que começou, perto de casa. Gratidão a todos os nossos funcionários. Savenhago, a rede forte do interior. Apoio CBN. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, como é que foi esse primeiro tempo? Ponte Preta e Avaí vão empatando 0-0, Carlão. Ok, Júlio, um primeiro tempo meio moroso, né? Um primeiro tempo em que faltou efetividade, principalmente por parte do Avaí. A Ponte a gente entende, né? Com dificuldades, com limitações, tecnicamente é um time abaixo do próprio Avaí, que está na zona de rebaixamento. Então, olha a falta de competitividade dessa equipe Ponte Pretana. Então a Ponte se limitou a defender. Né, tentar aí contragolpes através do Matheus do lado esquerdo e principalmente do Baianinho, que fez até uma dobra interessante aqui com o Júlio. Pena que essa jogada não saiu, né? Não teve uma finalização, não teve uma jogada final, né, que oferecesse perigo à defesa do Avaí. Mas os dois demonstraram aí um pouco mais de solidez, né? Nesse ataque da Ponte. Mas mesmo o Avaí sonolento, um Avaí dando a impressão que a qualquer momento iria fazer o gol, o time catarinense foi melhor, criou as principais oportunidades, né? Principalmente quando o Jean Lucas esteve coordenando as ações ofensivas, tocando a bola, trocando passes, fazendo a articulação, tentando encontrar o Felipe Viseu para a jogada final, e essa jogada deu certo uma vez, né? Em que o próprio Viseu se aproveitou de uma falha defensiva da Ponte, em que não conseguiu tirar a bola por inteiro, a bola ficou se oferecendo para o Viseu, ele soltou a bomba na trave ali, no travessão do goleiro Vinícius, e foi a principal oportunidade do Avaí. Mas até pela necessidade que tem o time catarinense de vencer para sair do Z4, eu acho que faltou mais. Faltou mais imposição para o Avaí, faltou mais coragem para tentar já construir um placar nesta primeira etapa. E como eu até estava falando para o Júlio, né?
você não mata o jogo, você vai dando confiança para o adversário. E mesmo a Ponte limitada, mesmo a Ponte tendo finalizado 2 vezes e 2 vezes de uma maneira horrível, né, com o Léo Gomes chutando de longa distância, você vai encorajando. Né? Afinal de contas, mesmo a Ponte mal, mesmo a Ponte esfacelada, ela joga em casa. De repente, ali, num lance fortuito, ela pode fazer o gol. E aí eu quero ver o Avaí para tentar encontrar uma brecha na defesa pontepretana. Então, levando em consideração tudo que envolve o time da Ponte Preta hoje, né, sem um treinamento eficaz, né, sem uma vida saudável, né, de dia a dia de futebol, eu acho que para a Ponte ficou de bom tamanho, né? É uma equipe que não tem força para atacar, não tem força, não tem qualidade para criar uma jogada, ainda mais sem o Elvis, né? Então fica o Baianinho tentando aqui de alguma maneira. Quando o André Lima chega, ele tem força, né? É um cara de muita saúde, de muita força física, de muita imposição. Ele acaba arrastando. O próprio Matheus ali pelo lado esquerdo criou alguma jogada interessante, mas muito pouco, né, para fazer com que o Bruno Ferreira, o goleiro do Avaí, trabalhasse. Então, acho que o primeiro tempo decepcionante, tecnicamente, por parte das duas equipes, mas principalmente pelo Avaí. Porque o jogo para a Ponte ele tem um significado, né? Um jogo protocolar para terminar o mais rápido possível esta Série B agonizante para o torcedor pontepretano. Para o Avaí, não. O jogo tem um outro peso. O jogo vale uma permanência numa Série B, o jogo vale uma fuga do Z4. Então senti um Avaí pouco vibrante para tentar encurralar a Ponte Preta, para tentar construir um placar já interessante na primeira etapa, para ter um certo conforto no segundo tempo. Então fica dando moleza, fica dando chance e de repente a Ponte aí consegue o gol e aí o jogo vai se tornar um verdadeiro dramalhão para a equipe catarinense. Um primeiro tempo, eu acho que o placar mais justo seria sim, mesmo com esse sono danado, mas seria uma vitória do Avaí pelas chances que criou. Mas a Ponte, diante das dificuldades, diante da superação, conseguiu levar aí pelo menos um empate para o intervalo. Muito bem, Carlão de Freitas então com o comentário do jogo. Por enquanto ninguém voltou, só o árbitro, né? Só o árbitro de volta aqui para o campo de jogo. Daqui a pouco teremos o segundo tempo de Ponte Preta e Avaí aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Ô, Júlio. Pois não, Antônio Lupi? Eu posso então rapidinho mandar aqui alguns abraços, porque a galera, ela pede, né? Deixa eu mandar um abraço aqui primeiro pro Pelé, que tá ali organizando, lá, ó. Já fez um sinal de positivo, ó. Tá cuidando aqui do gramado, não tem culpa nenhuma do gramado, tá assim, mas ele tenta fazer do jeito que dá, não, né, Pelé? Ele faz milagre, né? Faz milagre, faz milagre. Não tem o que fazer. Tem o que fazer? Não tem o que fazer. Enfim, mandar um abraço também para Leonardo Fedel, que tá aqui sozinho, a esposa tocou ele de casa e a única saída foi vir ao Moisés Lucarelli, tá aqui e tá ligado na CBN. E também mandar um abraço aqui pro Paraná, que trabalha um bom tempo no Moisés Lucarelli e também tá sintonizado aqui na CBN Campinas. Aliás, o Léo Fedel fica aí colocando foto aí, né? Instagram. Provocando. Né? É o que sobra, né, Léo? Fazer o quê, né, velho? Aliás, o Léo Fedel é um dos maiores jogadores de FIFA, hein? Que eu já conheci. O cara é bom, velho. Olha que eu sou bom também, viu? Mas com o Léo... Uma vez eu reuni o time lá, tem um formato lá que você reúne a galera. Peguei a galera do Léo, a gente tomou um couro, velho. É loucura. É isso aí, daqui a pouco tem o segundo tempo, ó. Mais um giro aqui em relação... Inclusive, agora os assistentes vão chamar os times, né? Já deu 5 horas, galera. Começar logo para acabar logo, né? Exatamente, todo mundo quer ir embora, né? Deixa eu passar aqui em mais jogos. Eu falei da Série A também, já falei da Série B. Tem bola rodando também pela Série C do Campeonato Brasileiro, né? Penúltima rodada. Ontem tivemos o começo da rodada com a vitória do Botafogo contra o Guarani por 3-1. Volta Redonda perdeu em casa pelo Floresta 2-1. E o Paysandu ganhou do Ituano por 1-0. Santa Cruz venceu o Caxias 2-0 e o Anápolis venceu Confiança, placar de 1-0. Neste momento estão jogando Brusque e Amazonas, vão empatando 1-1, Maringá e Barra 0-0, Inter de Limeira e Figueirense empatando 0-0. A rodada termina às 6h30 com Ipiranga e Ferroviária, Maranhão e Itabaiana. Neste momento, o Brusque é o líder com 31, Botafogo 30, Paysandu 29, Inter de Limeira 29. Resultado que vai dando a classificação à Inter de Limeira, inclusive neste momento. Santa Cruz 28, Guarani com 27, Ferroviária 27, Floresta com 27 pontos. Este é o G8 neste momento da zona de rebaixamento. Tem o Itabaiana com 17, Anápolis escapando, hein? Itabaiana com 17, Confiança com 13, o Anápolis, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem um ponto a mais que o Itabaiana, né? 18 contra 17 é a situação também da Série C do Campeonato Brasileiro.
Agora sim, os times começando a voltar, o Avaí neste momento pinta no gramado, a Ponte Preta já tinha o Vinícius de volta, agora sim os jogadores voltando para o segundo tempo também. Antônio Lupe, quais as opções que o professor Márcio Zanardi tem para esse segundo tempo, hein, Lupe? São poucas as opções, mas vamos lá, Guilherme Viana é goleiro, o Juan, ele é volante, o Damião, que é atacante, o Murilo Cavalcante, que depois de muito tempo acabou voltando ao time, né? Tava com uma lesão e aí agora retornou, tá no banco. O Murilo Cavalcante veio por empréstimo do Guarani de Bagé. O Gabriel Cicala, que é lateral direito. O Cauã Felipe, que pela primeira vez foi relacionado, meia, o Caio Vinícius, volante também, e o Gustavo Teles, que é volante, ou seja, mais jogadores aí para o meio-campo, o técnico Márcio Zanardi. Só aproveitando, né, a audiência para o torcedor de Floripa, que está ligado, o Alan Al, ele tem as opções, o Otávio, o Guilherme Aquino, o Douglas Teixeira já entrou no lugar do William, que saiu machucado, problema no tornozelo. O Zé Ricardo é aquele, hein, que já passou pelo América, agora está no Avaí. O Del Piage, o Wanderson, o Gabriel Cipriano, o Léo Chu formado nas categorias de base do Grêmio. E o Léo Gamalho, lembra do Léo Gamalho? É, aquele mesmo, hein, um dos maiores artilheiros da história da Série B. O Gamalho me faz lembrar, aliás, um grande abraço para ele, que é de Americana, né, o J. Júnior, né, um grande narrador. Talvez o narrador que mais tenha narrado gols do Léo Gamalho. Olha o Léo Gamalho, grande Jotinha, J. Júnior, uma das grandes figuras da história da narração esportiva. Vamos para o segundo tempo, gente. Vai começar a segunda etapa aqui no Majestoso. Agora a saída de bola pertence ao time do Avaí. Apita o árbitro, mexe na bola, Felipe Vizeu. Começa o segundo tempo. Ponte Preta, Avaí. Futebol, vamos CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Todo o segundo tempo de Ponte Preta e Avaí a partir de agora 0-0 o jogo. A bola vai ficando com o Avaí pelo campo de ataque na primeira participação do segundo tempo. João Vitor domina, solta a bola pela ponta direita, rola, entrega com Luiz Henrique para Jean Lucas. Pintou cruzamento, a bola direto pro gol na casinha! Gol do Avaí, Jean Lucas! Avaí! Tive impressão de falha do Vinícius. A bola veio com curva, enganou o goleiro da Ponte Preta, foi morrer no fundo do gol. Com 50 segundos do segundo tempo, Jean Lucas abre o placar no Majestoso. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Avaí. Jean Lucas vai pra casinha, 1 pro Leão. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O detalhe é que o Avaí martelou e não conseguiu no primeiro tempo. Na primeira chance, na segunda etapa, o Jean Lucas, meio que com sorte, né, mas também um pouco de habilidade, acabou batendo cruzado. A bola passou pelo goleiro Vinícius e morreu no fundo da rede. Não sei se foi um cruzamento ou uma finalização, mas foi um golaço do camisa 10 do Avaí aqui no Moisés Lucarelli. Abre o placar o Leão Catarinense, está no placar do Majestoso. Avaí 1, Jean Lucas, Ponte Preta 0. Quando o goleiro fica meio sem graça assim, começa, vamos gente, vamos lá, e ninguém liga pra ele, é porque tem um pouquinho de falha do goleiro. De qualquer maneira, Avaí 1-0, Carlão. Foi bem na nossa frente aqui, né, a finalização do Jean, e a bola ela foi meio morta, né? No futebol a gente fala uma bola fofa, né? E o Vinícius mal posicionado, né? Mal posicionado, e o Jean acabou marcando até um belo gol, né? Porque foi por cobertura, mas acho que se o Vinícius estivesse mais atento, numa melhor colocação, ele faria a defesa. Avaí na frente, 1-0, gol marcado pelo Jean Lucas com 50 segundos do segundo tempo. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, a bola solta com o Diego Leão domina, trabalha, solta a bola com o Lucas Cunha entrega pela ponta esquerda para Gustavo Almeida dominou, recolheu, solta essa bola no comando agora com da hora para Gustavo Almeida faz o passe, entrega para André Lima vem carregando ela para o campo de ataque, vem na movimentação contra a marcação do Vizeu, rola a bola pela ponta esquerda, vem com Gustavo Almeida domina para o time da Ponte Preta, entrega a bola com o André Lima mais uma vez, solta a bola com o David da hora, movimentou pra cima do primeiro, rola a bola com o André Lima, escapou da marcação, tentou o passe, ainda ele, André Lima, invadiu grande área aos trancos e barrancos, a bola bloqueada pela marcação do time do Avaí, não saiu, voltou para Matheus Cunha, tentou fazer o drible, afasta a defesa, tira dali.
João Vitor manda a bola para muito longe. Lateral marcado é a favor do time da Macaca para fazer a cobrança. 3 minutos do segundo tempo. 1-0 Avaí, gol marcado pelo Jean Lucas. Escanteio para Ponte, hein? Foi o escanteio, assistente né? pegou o escanteio ali. O Júlio vem para a cobrança. Que jogada confusa. O Matheus Souza estava preparado para bater o lateral e ele perguntou para o árbitro ainda. Aí o árbitro foi corrigido agora pelo Bandeira. Escanteio marcado para a Macaca fazer a cobrança. Júlio na bola. 1-0 para o Avaí, gol marcado aos 50 segundos com o Jean Lucas. O Júlio tenta a resposta, pintou cruzamento na grande área, toque de cabeça. A bola bate na rede. Pelo lado de fora, apenas o tiro de meta na tentativa do Gustavo Antônio Lupe. Escanteio cobrado no primeiro pau. O Gustavo Almeida deu um leve desvio com a cabeça ali de costas pro gol. A bola subiu e desceu rapidamente, assustando ali o goleiro Bruno Ferreira. Balançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta para o goleiro do Avaí. Bola solta lá para o campo de ataque. É para o time do Avaí. Afasta a defesa. Tira a defesa da Macaca. Completa. Diego Leão afasta o perigo. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes vai para casinha. Faz 1-0 para o Palmeiras contra o Vasco da Gama. 5 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Vasco 0. É gol na Série A do Brasileirão. Gol do Flaco Lopes. Sai jogando o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. A bola lançada no comando agora com Da Hora. Da Hora tentou fazer o giro com o corpo. A bola se perde em lateral. Arremesso marcado é a favor do time do Avaí para fazer a cobrança pelo campo defensivo. Vem na movimentação a equipe catarinense. Ali o João Vitor tentou ganhar um pouquinho de terreno. E agora o árbitro vai chamar ali o Zanardi para conversar, porque o Zanardi tá bravo com alguma coisa ali, viu, Antônio Lupe? O Zanardi tá reclamando ali de uma falta pra cima do Da Hora, mas não é o Zanardi, não. É o Zanardi 2. Dele, né? É o Caco Espinosa, né? O auxiliar do Zanardi. Só bronca, né? Sem cartão, mas bronca ali pra comissão técnica da Ponte. Mais um gol no amarelo jogo do Palmeiras, ele, tá? hein? Vitor Roque de pênalti amplia para o Palmeiras. 2-0 agora com 6 minutos do segundo tempo. E vem para o campo de ataque o time da Avaí. Tylon, que é assado pelo Lucas Cunha, amarelo. E o Lucas Cunha fica bravo com o árbitro. Vai lá cobrar o árbitro. Encara o Lucas Cunha, um árbitro muito bravo. Amarelo para ele, Lupe. Já teve um amarelo ali para o integrante da comissão técnica da Ponte. Agora para o Lucas Cunha, camisa número 3. Hoje capitão da equipe. E ele fez a falta, né? Nem precisava reclamar daquele tanto com o árbitro. Ele está reclamando de um lance anterior. Já foi. Agora é o momento. Lucas Cunha está amarelado. É o primeiro amarelo para jogadores da Ponte no jogo. Agora o Alisson vai lá cobrar o Lucas Cunha. Olha lá, tá tendo discussão lá do camisa 3 contra a camisa 3. E parece que o Alisson tá até pedindo calma, né? Pro Lucas Cunha, na verdade. Calma, velho. Você vai ser expulso, bicho. Você tá louco? Olha lá. Agora sim o Lucas Cunha ficou um pouco mais calmo. Tylon vem pra cobrança da falta. Pertinho dele, Jean Lucas. Jean Lucas pintou cruzamento da grande área. Toca de cabeça, a bola tá viva. Reinaldo pro gol pra fora. Tentou pegar de primeira ali. O camisa 40, a bola vai direto para a linha de fundo, Antônio Lupe. Não é a dele, né? O Reinaldo é zagueirão, joga também de lateral e a bola acabou sobrando para ele. E também aquela bola gostosa para bater, como o Felipe Viseu teve no primeiro tempo. Só que ele bateu, ela foi por cima, tiro de meta para o goleiro Vinícius. E agora o árbitro pediu para voltar o tiro de meta ali do Vinícius. E ele tá pedindo para esperar. O árbitro tá pedindo para esperar. Alguma coisa de VAR, então, né? Creio eu. Tá ouvindo a comunicação ali com o Bandeira, né, Lupe? Se for pra esperar, possível pênalti, né? Mas não, segue o jogo. Segue o jogo. Tiro de meta já batido, Lucas Cunha recolhe, domina, trabalha pelo campo de defesa, tem pertinho dele Gustavo Almeida, o passe pro Gustavo dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, faz o lançamento pra Matheus Cunha, deixa a bola com o Brandão, Brandão dominou, girou pra lá, pra cá, procura opção, ainda ele, Brandão, pertinho tem o Léo Gomes recebeu, faz a finta pra cima do primeiro, rola a bola com o Matheus Souza trabalha pela ponta esquerda com Gustavo Almeida domina, trabalha agora com Lucas Cunha recolheu, faz o passe para Da Hora contra a marcação do primeiro, foi pro solo, é falta nele. Jogo tá parado, falta marcada para cima do atacante da Ponte, vem a Macaca na bola parada, Antônio Lupe. E a falta foi do Paulo Vitor, camisa número 25, para cima do Da Hora. Da Hora tava de costas pro gol, fez a proteção e foi derrubado. A posse da bola é da Macaca, lado esquerdo do ataque. Quem vem para a cobrança é o Júlio. Júlio recebe a bola ali das mãos do Matheus Souza, lateral direito da Ponte, vai colocar a bola na área. Vem jogada ensaiada, porque o Matheus segue por ali. Matheus deixa a bola com o Júlio, vai pintar a bola na grande área, autorizado o Júlio, pintou cruzamento, Lucas Cunha de cabeça na trave, voltou, toque Da Hora para fora, a bola ficou ainda com o Lucas Cunha. Perde a chance a Ponte Preta.
Uma chegada perigosa agora do Lucas Cunha, do da hora, quase o gol de empate, Antônio Lupe. A primeira com o Lucas Cunha, depois da cobrança da falta, no segundo pau, ele cabeceou e a bola pegou na trave. No rebote, o da hora não conseguiu a finalização, pegou por baixo, o Lucas Cunha ainda tentou, mas não teve êxito, quase a Macaca empata aqui no Moisés Lucarelli. E agora a Ponte Preta tentou sair jogando rapidamente. O jogo tá parado, falta marcada é a favor da equipe da Macaca para fazer a cobrança lá para o campo de ataque. E aí, Carlão, 8 minutos, aliás, do segundo tempo e o segundo tempo. O segundo tempo bem agitado, né? Já começando com o gol do Avaí por cobertura do Jean Lucas. A Ponte até se encoraja e vai para cima, né? O Lucas Cunha quase que faz o gol aí numa bola, num lance estranho. Até a bola foi perdendo a força, mas acertou a trave. A Ponte vai tentando, né? Na base da superação, buscar este empate. Vem na bola parada, Macaca, atenção, autorizado, lá vem Júlio, pintou cruzamento da grande área, Bruno Ferreira sai do gol, vem para fazer a defesa, fica com ela, não solta mais. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 9 minutos do segundo tempo, estádio Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ponte Preta. 0 para Macaca. Avaí. 1 pro Avaí. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol para você. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, mais um gol do Palmeiras, hein? Faz 3-0 o Verdão para cima do Vasco da Gama. Bragantino e Grêmio estão empatando 0-0. Vitória e Bahia também 0-0. E daqui a pouco tem o camisa 9 na ponte, Antônio Lupe. Camisa 9 é o Damião. Daqui a pouco o Damião na Macaca, mais um da base. Até porque são vários das categorias de base que estão à disposição do banco de reservas. Damião é atacante. E vem Ponte para o campo de ataque, lançamento para a chegada ali do Brandão. Brandão tenta ficar com ela, a bola se perde em lateral. Arremesso manual está marcado, é a favor do time da Macaca. Só para completar, né, o gol do Palmeiras, o terceiro marcado pelo Maurício. E agora alteração, 18 pelo 9, Antônio Lupe. O da hora vai embora, já deu a hora do da hora, ele vai embora com a 18, vem Damião, camisa número 9. É a primeira mudança do técnico Márcio Zanardi no momento em que os refletores foram ligados. Lateral marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. A galera aplaude, da hora vai embora. Aplaude o Damião, né? Não sei, cara. Acho que, enfim, né? Como um todo, né? Os jogadores estão tentando dar uma moral também, né? É, mas pelo jeito não. A bola vai sobrando pelo campo de ataque. Júlio dominou, girou, pintou cruzamento da grande área. Afasta a defesa do Avaí, tira. Reinaldo, carrinho na bola, manda pra longe. Escanteio marcado para a Ponte Preta, Antônio Lupe. Escanteio pelo lado direito. O cruzamento veio baixo. O Reinaldo não quis saber de brincadeira. Do jeito que a bola veio, isolou. Escanteio, Macaca, Júlio na cobrança. Autorizado. Lá vem Júlio para a cobrança do escanteio, pintou cruzamento, toca na boca do gol, afasta a marcação, tira. A bola volta para a chegada agora do Matheus Souza. Do meio da rua, Matheus Souza, uma bomba para fora. Ela pegou efeito demais. A galera aplaude, até porque é um jogador formado na base da Ponte, né, Lupe? É, formado na base da Ponte, lá da Grande São Paulo. O glorioso Matheus Souza, 17 anos. Foi ele quem finalizou sem direção. Tiro de meta para o goleiro Bruno Ferreira. 11 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Avaí, marcado pelo Jean Lucas. A bola afastada pela marcação do primeiro, rola a bola, entrega no comando, solta a bola com o Damião, tentou fazer a finta para cima do primeiro, divide bola na metade do campo, ganha um lateral Avaí. Lateral marcado é a favor do time catarinense pelo campo de defesa, vai sair jogando lá atrás. E agora tá bravo ali ainda o Zanardi, irritado com a arbitragem. O time do Avaí também vai ganhando terreno. Vai deixando o tempo passar, o Avaí não tem pressa, vai vencendo. Com esse resultado, o Avaí vai deixando a zona de rebaixamento, empurrando mais uma vez o Ceará, né? Tá esse entra e sai entre Avaí e Ceará. São os dois times aí que estão acirrando essa briga contra a zona de rebaixamento. Vem Avaí para o campo de ataque, lançamento para Viseu, sobe Lucas Cunha de cabeça, a bola fica viva na ponta esquerda com o Gustavo Almeida. Ele faz o passe para Damião. Damião tentou o drible, chega rasgando emoções ali. O Jonathan Costa afasta o perigo. Jean Lucas coloca no chão. Matheus Souza vem para tentar ficar com ela. Chega também a marcação ali do Damião. Jean Lucas deixou dois jogadores da Ponte no chão. Aí o árbitro deu uma forcinha, colocou ali o apito na boca, marcou a falta. Tem jogador da Ponte caído, né? O Matheus Souza acabou levando a pior.
Acho que o André Lima não viu, mas o jogo vai ser parado para atendimento do jogador da Macaca, Antônio Lupe. Ele tá caído, camisa número 25 do Avaí, o Paulo Vitor tá ali bem pertinho para ver o que tá acontecendo com o jovem atleta da Macaca. Ele tá caído, agora sim se levanta aos poucos o camisa número 3. Acredito também câimbras, né? Tá saindo ali, mancando o Matheus Souza, que pela primeira vez recebe a oportunidade no time principal da Macaca como titular. Jogo parado, falta marcada para a Ponte Preta fazer a cobrança. E agora o árbitro está dizendo que a falta estava no lugar errado. Agora sim, cobrada a falta. Lançamento do campo ofensivo, domina lá para o campo de ataque. O time da Ponte Preta, Baianinho lançado. Soltou essa bola pela ponta esquerda. Baianinho fez a finta, invadiu grande área. Lá vem a Ponte Preta, pintou cruzamento da grande área. Afasta a defesa da Bahia e tira dali. Jogada agora perigosa ali do Baianinho, no lado esquerdo funcionando. Lá vem Ponte ainda para o campo de ataque. Gustavo Almeida dominou, girou, trabalhou, soltou para Baianinho. Baianinho tentou a caneta para cima do adversário. Não é a hora, né, Baianinho? Aí não é a hora, né? Ele dá sequência no lance, recupera a bola, pedalou, invadiu grande área, deu pra trás, tentou o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. A bola fica viva com o Viseu, divide ali com o Lucas Cunha, consegue o passe. O Lucas Cunha trabalha com o Diego Leão para Léo Gomes, Léo Gomes para André Lima. André Lima tem aberto pela ponta direita, o Júlio, ele quem recebe. O Júlio dominou contra a marcação do primeiro, tenta fazer a finta contra o jogador do Avaí pelo lado direito do campo de ataque, acabou adiantando demais. Chega Reinaldo, jogou sério e colocou a bola pra fora. E agora é o 13 pelo 6 na Ponte Preta, Lupe. Com câimbras, sai Matheus Souza, camisa número 13, e vem o 6, o Juan. Juan, mais um da base, meia dúzia, tá no jogo, segunda mexida do Zanardi. Muito legal, que a cada mudança que envolve o jogador da base, a torcida aplaude, né? E incentiva a garotada, isso é muito legal, muito positivo mesmo neste momento de crise. Lá vem Júlio, pintou o cruzamento da grande área, a bola vai direto nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 15 minutos do segundo tempo no Majestoso. É o segundo tempo, Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Avaí 1. Futebol, vamos CBN. Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras vai batendo o Vasco 3-0, Bragantino, Grêmio, Vitória e Bahia, tudo 0-0. Daqui a pouco tem opinião aqui na CBN, porque a Ponte Preta vem para o campo de ataque, domina Diego Leão. Diego Leão escapa da marcação, rola a bola com André Lima. André Lima para Lucas Cunha. Lucas Cunha tem aberto Gustavo Almeida pela ponta esquerda. Gustavo Almeida dominou, recolheu, faz a finta para cima do primeiro. Baianinho tentou dar sequência no lance, foi desarmado, ficou pedindo a falta, a arbitragem entendeu que não. A bola fica ainda para o time do Avaí, lá atrás pelo campo de defesa. Baianinho foi driblado, mas saiu jogando errado o Paulo Vitor. A bola volta para Gustavo Almeida. Gustavo Almeida fez a finta, faz o passe para Damião. Damião encarou a marcação, puxou para o pé direito, chamou na tabela, entregou, soltou por dentro para Juan. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta para André Lima pela ponta esquerda. André Lima dominou, soltou para Baianinho. Baianinho girou para cima do primeiro, tentou um novo cruzamento. Baianinho errou de novo. A bola fica para Diego Leão, recomeça lá atrás para o time da Ponte Preta. E aí, Carlão, 15 minutos, 1-0 Avaí. 15 minutos, 1-0 Avaí, mas a Ponte vai tentando, fica com a bola, cria aí algumas ações ofensivas, sem tanta clareza para finalizar em gol, mas pelo menos já oferece algum perigo, já coloca a defesa do Avaí em situação complicada. Baianinho, apesar de algumas dificuldades, mas vai jogando, vai participando, vai tentando, né? O próprio Matheus, enquanto esteve em campo, arriscando de longa distância, é uma Ponte melhor. Claro, levando em consideração todas as limitações da equipe, mas é uma Ponte que pelo menos briga. E vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, bola solta lá com Lucas Cunha. Lucas Cunha trabalhou para Baianinho. O Baianinho tenta na velocidade, rola a bola com o Brandão, soltou para Damião. Damião briga por ela, tentou na primeira, tenta na segunda, ganha o lateral. O jogo tá parado, é lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança, já cobrado. André Lima dominou contra a marcação do primeiro, rola a bola lá atrás com Lucas Cunha. Lucas Cunha levanta a cabeça, entrega a bola com o Diego Leão. São 16 minutos do segundo tempo, a Avaí vai vencendo 1-0. O Diego Leão rola a bola com o Lucas Cunha. Lucas Cunha tem pertinho dele o André Lima, faz o passe lá pela ponta esquerda, volta a bola com o Matheus Cunha. Matheus Cunha entregou para André Lima. André Lima escapa da marcação, rola a bola com o Damião. Damião tenta fazer a finta, afasta a marcação do time do Avaí, tira dali. Rebote da Ponte Preta lá atrás com o Gustavo Almeida. Ele acompanha a bola saindo pela linha lateral, ganha o arremesso manual. O time da Macaca vem com o Gustavo Almeida.
Gustavo Almeida devolve lá atrás com o goleirão Vinícius. Vinícius trabalha pela ponta com Diego Leão. Diego Leão tem com ele o Léo Gomes. O Léo Gomes recuou para Vinícius. O Vinícius vai sair jogando, afasta o perigo, tira dali. A bola fica para o time da Avaí de cabeça, empurra a bola na metade do campo na direção do Viseu, mas o Léo Gomes chega na cobertura, coloca a bola pela ponta esquerda. Gustavo Almeida acompanha, tenta desarmar, não consegue. A bola fica de graça para o time da Ponte Preta agora com Júlio. Júlio desarma, entrega com Léo Gomes. Léo Gomes gira até André Lima. André Lima vem carregando a bola para o campo de ataque, se movimenta. Damião, Brandão também se movimenta. André Lima segura ainda ele, conduz, soltou para Brandão. Brandão tentou a devolução, afasta a marcação do time da Avaí, tira dali. A bola volta para Gustavo Almeida, solta a bola no apoio agora com o André Lima. André Lima dominou contra a marcação do primeiro, vai tentar a inversão da esquerda para a direita para Júlio. Passe errado. Passe errado. E aí o Marcianardi coçou todos os cabelos que não tem, né? O Marcianardi tá pé da vida, né? É difícil, cara. Porque o treinador, ele ainda tenta tirar o melhor trabalho possível, né? Mas não tem o que fazer, né, Carlão? Não cara, tem peça, imagina assim, o dia a dia, né, desta comissão técnica, o trabalho para um jogo, né? Será que ele... a motivação de preparar um vídeo, preparar um jogo para esses jogadores, né, que estão vivendo aí um momento terrível e logo no início de carreira, né, me deixa curioso como que é o dia a dia do futebol profissional da Ponte. Realmente, né? A Ponte largada as traças neste momento do que envolve futebol. Sai jogando pelo campo de defesa macaca, Lucas Cunha domina. Entrega a bola pela ponta direita, vem para Júlio. O Júlio dominou, recolheu, tentou o passe lá pelo campo de ataque, a bola se perde em linha lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time da Avaí, que sai jogando, domina, recolhe pela ponta esquerda, Paulo Vitor dominou, tentou a cavada lá para o campo de ataque, Lucas Cunha sobe de cabeça, tira, Diego Leão também, a bola fica viva, ainda para o time da macaca, gira a bola, André Lima dominou, recolheu contra a marcação do primeiro, André Lima na condução de bola lá do lado direito do campo, foi caçado, o jogo está parado, falta marcada, é a favor do time da Ponte, vem para a cobrança, André Lima solta a bola com o Léo Gomes tenta fazer a finta para cima do primeiro, rola a bola, solta no apoio, agora com o André Lima gira até chegar no Lucas Cunha dominou contra a marcação do primeiro, tenta o lançamento para Daniel Baianinho, a bola se perde na ponta esquerda do campo de ataque com o jogador da Avaí, Baianinho ainda fica na pressão, mas faz a falta, o jogo está parado, falta marcada, Antônio Lupi. Falta foi marcada. Cadê o Juan, hein, Lupi? Onde que entrou o Juan? Cadê? Juan? Eu não sei onde está o Juan. Mas ele entrou, na né? direita lá, né? Ele tá aqui no meio, ó. Perto do Reinaldo ali, né? Isso. Mas a falta foi do Baianinho. Falta de ataque, não gostou não. Baianinho também reclama pra caramba, hein? Camisa 7 da Ponte Preta. 1-0, o Avaí tá na frente. Falta marcada por o time da Avaí. Lançamento lá pro campo de ataque para Viseu. Dividiu forte o Viseu, hein? Atingiu ali o jogador da Ponte Preta, o Felipe Viseu. E a arbitragem vai dar cartão amarelo para ele. Felipe Viseu, camisa 11, tá amarelado. Além do Felipe Viseu, o Reinaldo também tá amarelado com a 40. E do lado da Ponte Preta, o Lucas Cunha. Então, Felipe Viseu recebe o terceiro cartão amarelo do jogo. Pro campo de ataque o time da Ponte Preta, bola solta no comando, agora com o André Lima, ele pisa na bola, procura opção, aparece Lucas Cunha, já recebe, Lucas Cunha recebeu, vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, Lucas Cunha pede a passagem do companheiro, Juan passou, ele segurou, faz o passe agora com Gustavo gira essa bola pela ponta esquerda, afasta a marcação do Avaí, coloca a bola para fora. Lá, arremesso manual marcado é a favor do time da Ponte. Lucas Cunha lançado, domina. Lucas Cunha vai tentar a fatiada lá pro campo de ataque. Que bola do Lucas Cunha para Júlio, na ponta direita. Júlio tentou o drible e acaba perdendo a bola na sequência, faz a falta. Falta marcada é a favor da equipe do Avaí pelo campo de defesa, vai sair jogando lá atrás. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 21 minutos e 30 é o segundo tempo majestoso, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ponte Preta. Ponte Preta 0. Avaí 1. Pode ligar que aqui tem jogo. Palmeiras 3, Vasco 0, Bragantino e Grêmio 0-0, Vitória e Bahia 0-0. São jogos da Série A do Campeonato Brasileiro neste momento. O jogo está parado, arremesso manual marcado para o time da Ponte Preta. Chegamos à metade deste primeiro tempo.
Ponte Preta vai perdendo para o Avaí 1-0. A Ponte Preta é o time com mais derrotas no futebol brasileiro em 2026. É o time que mais perdeu. E vai chegando agora a 18 jogos sem vencer na Série B. Está a um jogo do recorde do ABC, né? A ABC ficou 19 jogos sem vencer em 2015. E vem pro campo de ataque, Tailon fez a finta para cima da marcação, invadiu grande área, pintou o gol do Avaí, ainda Tailon adiantou demais, chega rasgando a defesa da Macaca. E agora a arbitragem vai marcar falta, salvo engano, do Tailon, né? Deu falta de ataque, tá com o cartão amarelo na mão, Antônio Lupe. E vai aplicar pro Tailon, camisa número 43. Só tá esperando ele levantar para aplicar mais um cartão amarelo, camisa número 43 do Avaí. É o terceiro amarelo para jogadores do Avaí. Agora o Tailon, 43, está amarelado. Sai jogando pelo campo de defesa o time da Ponte Preta. Gustavo Almeida domina, rola a bola com Lucas Cunha. Lucas Cunha levanta a cabeça, procura opção, entrega a bola com Léo Gomes. Léo Gomes dominou, girou para cima do primeiro, rola a bola com André Lima. André Lima contra a marcação do primeiro, a bola chega no Baianinho pela ponta esquerda. O Baianinho movimentou, soltou essa bola pela ponta. Rola, entrega com André Lima para Diego Leão. Diego Leão na ponta direita, faz o passe para André Lima recolheu, vem carregando para o time da Ponte Preta, entrega a bola com Gustavo Almeida girou, soltou para André Lima para Damião, tentou um 2, não estava lá o Brandão. É um passe, a bola fica de graça para o time da Avaí com Paulo Vitor para Viseu tentou passe de primeira, a bola escapou dele, a bola fica de graça para o time da Ponte Preta com André Lima tem a posse ali com o Gustavo Almeida dominou, tentou a cavada para Brandão, ajeitou para Damião de frente para o gol, Damião ainda ele na condução, tentou cavar falta, a arbitragem entendeu que não. Segue o jogo, Damião não conseguiu ficar em pé, afasta a defesa do Avaí, tira dali. A bola fica para Júlio, Júlio entrega lá atrás, Diego Leão na verdade, solta a bola com Lucas Cunha faz o passe para André Lima, Júlio pede pela ponta direita, cavou no campo de ataque, buscou o Brandão, goleiro Bruno sai do gol para fazer a defesa. Ô Júlio, fica com ela, não solta mais, pois não, Lupe? Você vê como é o efeito cascata, né? A gente vê o time profissional da Ponte com vários jogadores do Sub-20 e isso gera reflexo também no time Sub-20. Perdeu para o Sertãozinho por 3-1 na última rodada, goleado para o Jabaquara, Juventus, ou seja, esse problema não é só no profissional, ele vai descendo também para as outras categorias, principalmente para o Sub-20, onde o técnico Zanardi está tendo que pegar todo mundo para jogar no time principal. Então olha só o tamanho do buraco, não só no principal, mas também no time Sub-20 da Macaca. Daqui a pouco o Léo Chu, camisa 7, vem no Avaí. Aliás, essa semana completou-se um mês da promessa, né, do Luiz Torrano, que no dia 20 de julho pagaria o transfer ban, né, para a inscrição daqueles jogadores. A promessa dele está atrasada há um mês. Aliás, eu até coloquei no meu Twitter essa semana, o Luiz Torrano e o Marco Antônio Berlim formam a pior dupla da história da Ponte Preta. 126 anos. Eu não vivi a história completa, mas isso está registrado nos livros. É a pior dupla de dirigentes da história do clube, né? Conseguiram um feito impressionante, vão ser lembrados para sempre como os piores dirigentes do clube. Tudo que o Lupe trouxe aí eu assino, né? Reflexo na base, às vezes até pior, né? Que são jogadores mais humildes começando, né? O preparo mental também é diferente. E o impacto maior vem daqui a pouquinho quando a gente anunciar ao público a renda, que é o afastamento, né, do torcedor do Moisés Lucarelli. Confirmando duas mexidas no Avaí, o Luiz Henrique com a 8 foi embora, entra o 5, o Del Piaggi. Del Piaggi com a 5 está no jogo no lugar do Luiz Henrique e saiu o Tailon com a 43 no Avaí, entrou o 7, Léo Chu. Muito bem, são as alterações. O Piaggi também, o Léo Chu em campo para a equipe do Avaí. Troca passe o time da Ponte Preta pelo campo de defesa, 26 minutos do segundo tempo, 1-0 para o Avaí. A Macaca vai tentando empate, posse de bola todo no segundo tempo da Ponte, também com o Lucas Cunha. Lucas Cunha dominou, vai tentar a fatiada pela ponta direita, ele buscava Júlio, antes dele chega a defesa do Avaí para fazer corte com o Douglas Teixeira, entrega a bola na metade do campo com o João Lucas, tentou o lançamento para Léo Chu, Vinícius sai do gol, afasta o perigo, tira dali. Era um passo para trás pro Vinícius. O Lucas Cunha tá falando assim: Vinícius, a área é sua, velho. Mas aí falta confiança, falta tudo, né, Lupe? E o Zanardi também fez assim: o que você fez, cara?
Pra que você fez isso? Falta confiança. O gol, que foi uma falha, até agora gera impacto no goleiro Vinícius, que aliás também é mais um que tá sofrendo um impacto, né? Com a saída de todos os goleiros praticamente, os dois que o Zanardi tem são da base, o Vinícius e o Guilherme Viana. Né? E aí não é culpa dele, né? Mas você vende um 6-0, confiança vai lá pro buraco, né? Não tem salário, treina mal, é jovem. É muito difícil, muito delicado, né? Tecer qualquer tipo de crítica aí ao Vinícius. Tá fazendo o melhor dele, tenho certeza disso. Só que é muito duro. 27 do segundo tempo. Ponte Preta troca passes pelo campo de defesa. Gustavo Almeida domina, sai jogando lá atrás. Procura opção, recolhe e volta com Lucas Cunha. Lucas Cunha tira dali, manda na direção do Júlio. Lucas Cunha tá tentando essa jogada há um tempinho já. Léo Gomes entrega com Júlio na ponta direita, escapa da marcação no primeiro. Ainda ele, Júlio na condução. Soltou, tentou fazer o drible, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir. A bola fica de graça para a equipe do Avaí. Vem com Douglas Teixeira. Douglas Teixeira dominou, entregou pela ponta esquerda. É para Jean Lucas, para Douglas Teixeira. Douglas Teixeira contra a marcação no primeiro, foi caçado. Derrubado agora pelo segundo. O André Lima chega caçando o jogador, faz a falta. Jogo parado e tem jogador da Ponte caído, Antônio Lupe. Tem jogador da Ponte caído, é o Júlio, seu xará. Tá caído ali depois de um choque, não foi falta, mas ele levou a pior. E tem um também do Avaí que tá caído, que tomou um tranco do camisa número 8, o André Lima. Esse sim levou a pior. O do Avaí já tá de pé. O Júlio também, agora tá todo mundo em pé no gramado. E tem gol no Bavi, hein? Bahia abre o placar. Alejo Vélez faz 1-0 pro Bahia contra a Vitória no Clássico. E daqui a pouco o 11 da Ponte vem aí, meu caro Antônio Lupe. O Murilo Cavalcante. Ô, louco! Tá na casa. Murilo Cavalcante vivo, vem pro parece. jogo. Ele machucou contra o... não me lembro. Foi logo depois do São Bernardo. São Bernardo. Depois do jogo do São Bernardo. Inclusive estivemos lá, né? Estivemos. Um belo almoço. O meu, não sei o seu. O meu foi maravilhoso, cara. O meu jantar era pra ser bom, mas até agora eu tô esperando, né, Carlão? Uma hora chega. Nossa senhora, conhecemos São Paulo, hein? Nossa, meu Deus do céu. Cara, os caras inventam cada coisa. Mas o almoço foi bom. Murilo Cavalcante, quer dizer, foi dentro da realidade. Murilo Cavalcante, daqui a pouco volante, jogador que está emprestado pelo Guarani de Bagé. Vem na macaca depois de um longo período, quase um turno inteiro no departamento médico. E agora o jogo parado, vem para substituição agora o time da Ponte. E tomara que o Murilo volte bem, né, Carlão? Porque é um jogador aí que fez a diferença quando esteve em campo pela Ponte, né? Sim, começou bem, teve bons momentos, né? No instante em que a Ponte ainda sonhava em permanecer na Série B, ainda tinha aí alguma competitividade, né? Tanto é que o jogo do São Bernardo foi após uma vitória da Ponte, né? Ela havia vencido. O América, né? Havaí e América, isso, né? Verdade. O Havaí e o América, então a Ponte vinha de uma boa fase. E de um momento até legal dentro da competição. E aí o Murilo, todo esse momento aí, toda essa situação de recuperação, e que ele tenha boa sorte. Saiu o Júlio, camisa número 2, para a entrada do Murilo Cavalcante. Não mexe mais o Márcio Zanardi. Já parou o jogo 3 vezes e fez apenas 3 trocas. E vem pro campo de ataque o time da Havaí, bola solta lá pela ofensiva, trabalhou do lado direito do campo, é pra chegada do Viseu. O Viseu encara a marcação do primeiro, tem Léo Chu, prefere o passe atrás, recolhe, domina, vem pro campo de ataque, bola lançada para João Vitor trabalhou na ponta direita, pintou cruzamento, Lucas Cunha, afasta o perigo, tira dali. Escanteio marcado pro Havaí, Antônio Lupe. Escanteio marcado pro Havaí pelo lado direito do ataque. Vem o camisa 10, o Jean Lucas, autor do gol do time catarinense na cobrança. Autorizado, vem para a cobrança do escanteio, a equipe do Havaí pela ponta direita. Lá vem ali o Jean Lucas. Ele quem vem para a bola, posicionado o Jean Lucas. Preparando, autorizado, pintou cruzamento na boca do gol. Lucas Cunha de cabeça afasta o perigo, tira dali. É lateral marcado para o time do Havaí que permanece no campo de ataque. 31 minutos do segundo tempo, você curtindo o Futebol Globo CBN Campinas. Hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Já tem Corinthians aqui na CBN contra o Coritiba. Santos, São Paulo estarão em campo também, informando tudo para você. O Central da Bola, é a rodada de Campeonato Brasileiro da Série A. E neste momento o Palmeiras vai batendo aí o Vasco da Gama
por 3-0. Foi 0-0 no primeiro tempo. Do nada, o Palmeiras fez 3. A bola vai ficando com o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Lucas Cunha domina, recolhe, vem trazendo a bola para o campo de ataque. Procura opção, solta a bola no apoio agora com o Júlio. Aliás, o Diego Leão, perdão. O Diego Leão soltou essa bola pela ponta direita. Vem com o Juan. Juan para Léo Gomes. Léo Gomes recua, atrapalha o time da Ponte de pé em pé. Vai buscando espaço. A bola chega agora no Lucas Cunha. Lucas Cunha dominou, girou a bola com o Léo Gomes. Léo Gomes procurando opção. Baianinho agora tá aberto lá na ponta direita, pedindo toque de bola. O Diego Leão segura, procura espaço, fica sem opção, não sabe para quem tocar. Foi obrigado a voltar lá pro goleiro Vinícius. Vinícius domina. O Lucas Cunha pediu calma, mas ele preferiu dar um chutão. Manda a bola pra longe, Brandão briga por ela. Adiantou, soltou pra Damião, bateu pro gol, bateu pra fora. Cuidado aí, Antônio Lupe. O repórter feliz, hein? Quase tomou uma bolada. A bola veio... Agachamento aí dia, velho. Você viu só o joelho do homem, mano? Ô, louco, velho. Grande André Luiz, o repórter feliz. Detalhe, não, porque o Damião deu um chutaço. Foi na direção dele. Aí, pra adiantar o processo, ele agachou. Só que levantou rápido, senão o bicho pega. Esse não volta mais. Desculpa, mas a cena foi muito hilária do nosso glorioso André Luiz, o repórter feliz. Quase tomou uma bolada depois da finalização do Murilo Cavalcante. O jogo tá parado, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança. 33 minutos é o segundo tempo. 1-0 para o time do Avaí. Avaí com esse resultado vai saindo da zona de rebaixamento. E agora tem jogador caído, tempo para análise aqui na CBN, com ele C de comentarista, C de CBN, C de Carlão de Freitas. O jogo já vai se encaminhando pro final, né, com 33 minutos, a Ponte busca de alguma maneira, mas sem muita força, né, para pressionar o Avaí, para encurralar o Avaí. E o Avaí vai cozinhando, né, uma bola parada aqui, acolá, tentando uma estocada, mas vai se contentando com este 1-0. Falta marcada para o time, ela vai fazer a cobrança. Jean Lucas levantou na direção do Alisson. Afasta, tira a marcação, empurrou ali o Lucas Cunha. O jogo está parado. Falta marcada é a favor do time da Ponte pelo campo de defesa. 34 minutos do segundo tempo. Ponte tem pressa. Vinícius vai sair jogando. Pertinho dele tem ali o Lucas Cunha. Para ele toque. Lucas Cunha recebe. Murilo Cavalcante aberto no lado esquerdo como se fosse um ponto esquerda. Tá pedindo bola. André Lima pede para segurar. Rola a bola com o Léo Gomes. Léo Gomes perdeu a bola. Contra-ataque do time do Avaí. A bola fica com o Jean Lucas. Vai controlar o jogo. Volta a bola. Sem pressa nenhuma. O Avaí vai sendo inteligente, né? Controlando a vantagem. A equipe do Avaí pelo campo de ataque. A bola chega na metade do campo, vem com o Léo Chu. Léo Chu movimentou, trabalhou, soltou para João Vitor. Em profundidade, João Vitor vai chegar na bola contra a marcação do Murilo Cavalcante. Domina João Vitor pela ponta direita, rolou para Maciel, tentou o cruzamento, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Damião, tenta puxar o contra-ataque, cercado por dois jogadores do Avaí. Protege o Léo Chu, mas recupera o Damião. Foi valente, conseguiu fazer o passe, entrega a bola com o André Lima. Tentou o passe para quem, André Lima? Pra quem, André Lima? Perde a bola volta para o time da Ponte Preta, entrega com o Diego Leão. Diego Leão recua, solta a bola com o Vinícius Ferrari. Vinícius Ferrari levanta a cabeça, entrega com o Lucas Cunha. Lucas Cunha tem Diego Leão aberto pela ponta direita. É para ele o toque, Diego Leão dominou, devolveu lá para o campo de ataque. Ele procura espaço. O time da Ponte Preta também tenta encontrar espaço no campo de defesa do Avaí. Avaí fechadinho neste momento. A Ponte vem para ataque com o Lucas Cunha. O Lucas Cunha movimentou. O Diego Leão trabalhou, soltou essa bola pela ponta direita. Vem embora pro campo de ataque, a bola chega no Baianinho. O Baianinho escapou da marcação no primeiro, escapou no segundo, falta! Dessa vez o Baianinho foi inteligente, cavou a falta de maneira inteligente. Falta perigosa, hein, Lupe? Falta e amarelo pro 36, o Douglas Teixeira, que calçou ali o Baianinho e fez a falta. O árbitro estava bem pertinho do lance e pegou ali a irregularidade do jogador do Avaí. Tá amarelado o Douglas Teixeira. E daqui a pouco vem duas mudanças no Leão da Ilha. Vem o Léo Gamalho, camisa 9, maior artilheiro da história da Série B. E também o Enderson, camisa número 95, já depois da cobrança da falta do Murilo Cavalcante e o Baianinho. São os candidatos para a cobrança. Murilo Cavalcante e Baianinho, autorizado pelo árbitro. Vem a cobrança de falta perigosa. A Ponte Preta tem uma oportunidade de ouro de tentar o empate. Tentando jogar pela honra a Ponte, né? Já virtualmente rebaixada da Série C, jogando pela honra macaca. Os jogadores do Avaí agora fazem aquela proteção por baixo da barreira. Tem um jogador deitado ali atrás da barreira do goleiro Bruno Ferrari.
Baianinho e Murilo. Murilo e Baianinho. Murilo Cavalcante na bola, bateu pro gol. Pega o goleiro. Tentou surpreender ali por dentro da barreira. Faz a defesa o Bruno Ferrari, Lupi. Eu não consigo entender, né? Porque a bola passou no meio da barreira, o jogador que estava deitado nem viu a bola, ou seja, não serve pra nada. A bola passou no meio da barreira, só que o goleiro Bruno Ferreira estava atento no lance e fez a defesa. Vem pro campo de ataque. O Léo Gamalho cortou o cabelo, Antônio Lopes? É igual o Haaland. Isso, cortou o cabelo, estilo 2026. E pro campo de ataque, lá vem Baianinho, pintou cruzamento, toque, pintou gol pra fora! A bola não entra, o Márcio Zanardi não acredita, ele olha pro céu e pergunta por quê, meu Deus? Por que isso tá acontecendo com a gente? Inacreditável, Antônio Lupe. E era o Damião que estava por ali, camisa número 9, por pouco não atingiu a bola. Quase marca o empate, escanteio, Macaca. Murilo Cavalcante levantou na primeira trave, afasta a defesa, tira dali, a bola vai voltar para a chegada do Juan. Juan ajeita para Baianinho, o Baianinho vai tentar o chute de longe, encaixa, o goleiro fica com ela, não solta mais. Se empolgou, Antônio Lupe. Se empolgou, mas pelo menos tentou. A bola teve um desvio no meio do caminho e amorteceu a defesa do goleiro Bruno Ferreira. O Léo Gamalho é o maior artilheiro da história da Série B, com 91 gols. E ele já é 40, hein, Júlio? A cidade é bem legal, hein? O maior artilheiro da história da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Gamalho. Passou pela Ponte, né, Caio de Freitas? Na Série Passou A, em 2017. Né? Passou em 2017. Ele faz um gol no jogo em que a Ponte buscou o empate contra o São Paulo no Morumbi. Olha só, em outros tempos, né? São Paulo vencia por 2-0, a Ponte buscou o empate. Acho que Danilo Barcelos fez um pra Ponte, o Léo Gamalho empatou na época com o cabelo ainda estilo samurai. Confirmando então, Gamalho na vaga do Viseu, camisa número 9. Está entrando no jogo no lugar do 11, Felipe Viseu, e está indo embora o 10, o Jean Lucas, para a entrada do Wenderson, camisa 95. O Wenderson, 95, também está no jogo, não mexe mais o Alan Al. São as últimas alterações. Fala pro Wendel Coral falar mais baixo aí. A bola sai jogando pela ponta direita agora com o André Lima. André Lima dominou, recolheu contra a marcação do primeiro. Rola a bola com o Diego Leão. Diego Leão para André Lima. André Lima tem aberto o Gustavo Almeida pela ponta esquerda. Prefere o toque por dentro. André Lima ameaçou contra a marcação do Léo Gamalho, que tá frio no jogo. Tenta fazer a finta pro time da Ponte Preta. Ele toca a bola pela ponta esquerda agora com o Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante tentou o passe. Perdeu tempo de bola. O Gustavo perdeu na corrida pro Léo Chu. Disparou o Léo Chu. Invadiu grande área, bateu e caixa, Vinícius. Ô, louco, velho. O Gustavo Almeida perdeu na dividida, saiu na frente do Chu, perdeu na velocidade, ele ficou completamente para trás da velocidade contra o 7 do Avaí, hein, Lupe? E o Léo Chu tinha acabado de entrar no jogo, né? Já está um pouquinho mais quente, mas o Gustavo Almeida está jogando desde o início. Não justifica. Defesa do goleiro Vinícius na finalização de Léo Chu, camisa número 7 do Avaí. Sai jogando o time da Ponte Preta pelo campo de defesa, a bola solta lá atrás com o Diego Leão. O Diego Leão entrega com o Lucas Cunha. Lucas Cunha domina, faz o passe agora com o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida recolhe, domina contra a marcação do primeiro, trabalha a bola com o Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante dominou, recolheu, procura espaço lá para o campo de ataque para Lucas Cunha. Lucas Cunha dominou, soltou para André Lima. André Lima contra a marcação do primeiro, tem Alberto Baianinho, lado direito do campo, é para ele o toque. Baianinho recebeu, tenta fazer a finta contra o jogador do Avaí. Por cima chega o Wenderson, coloca a bola para fora, a lateral está marcado, é a favor do time da Ponte, já cobrado. Juan entregou na ponta direita para Baianinho. Baianinho tenta na velocidade contra a marcação no primeiro, rola a bola com Juan, pintou cruzamento na grande área, a bola bate no jogador do Avaí, se perde em lateral. Arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte para fazer a bola lá no campo de ataque com o Baianinho. Baianinho soltou essa bola com o Léo Gomes, ameaçou chutar, foi desarmado, afasta a defesa do Avaí, a bola volta de graça para Macaca. Lucas Cunha tem pressa, tenta acelerar, evita que a bola saia pela linha lateral, trabalha pela ponta esquerda, agora é Lucas Cunha, vem no comando, entregou o André Lima por dentro, solta no comando, André Lima para Lucas Cunha aberto pela ponta esquerda, procura espaço, a bola fica dividida no meio campo da Ponte Preta, que não consegue espaço, rompe ali, que divide o gramado, agora o Diego Leão se manda, vai embora, Baianinho tá aberto pela ponta direita, Baianinho tenta jogar individual, recolhe, domina contra a marcação do jogador Piaggi, dominou o time da Ponte, agora André Lima na ponta esquerda, tentou na cavadinha, Lucas Cunha levantou na grande área, afasta a defesa da Bahia, a bola vai voltar, tá viva, Damião tentou ajeitar pra Juan, afasta a marcação, tira dali, o Wenderson pega o rebote, tenta puxar o ataque pro time do Avaí, agora pela ponta esquerda, contra a marcação do primeiro, perde a bola na sequência. Público em renda, Antônio Lupe. 1.453 torcedores, 1.453 torcedores, é o segundo pior público, só ganha do duelo
duelo contra o Novo Horizontino, onde 1.289 torcedores marcaram presença. Então esse é o segundo pior público da temporada da Ponte, 1.453 torcedores, R$ 32.320 a renda do jogo. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, a bola chega no Léo Gomes, tenta fazer o lançamento lá para o campo de ataque, a bola volta com o Paulo Vitor. Parado o jogo agora, falta marcada contra a equipe da Bahia, falta marcada a favor da Ponte Preta com 42 minutos do segundo tempo. Sai jogando a macaca, André Lima domina, solta a bola com o Léo Gomes para André Lima. André Lima tem Gustavo Almeida aberto pela ponta esquerda para ele, o lançamento, Murilo Cavalcante se apresenta, recolhe, vem o time da Ponte Preta, agora a bola chega no Murilo. Murilo contra a marcação do primeiro, devolveu, soltou lá atrás, é para a chegada do Lucas Cunha recolheu, dominou, soltou essa bola pela ponta direita. O time da Ponte Preta tenta atacar agora com o Baianinho na ponta, o Brandão tá pedindo na grande área, também tá pedindo o Damião, mas aí o Baianinho se atrapalhou na jogada da tentativa ali com o Juan, a bola se perde em lateral. Carlão de Freitas, 42 minutos, a Bahia só tá esperando acabar o jogo, Carlão. Já era de se esperar, né, mais uma derrota e aos poucos a Ponte vai construindo, né, as avessas, né, mais um recorde aí negativo. Não podemos falar que o time não brigou, o time lutou, teve até algumas oportunidades para marcar, como essa agora há pouco com o Damião, mas o Avaí até pela estrutura melhor, é um time mais organizado, tem o propósito de escapar do rebaixamento, chegou a Campinas após uma vitória sobre o Sport, foi merecedor, ou merece até aqui o resultado positivo, um gol bonito, né, do Jean Lucas, uma falha, uma cooperação do goleiro Vinícius, mas acho que para a Ponte valeu destacar aí as apresentações do Baianinho, que lutou uma barbaridade, brigou. O próprio André Lima, né, quando precisa desarmar, ele vai bem, os meninos da zaga. Foi uma Ponte que se superou, né? Perde, já era de se esperar, mas pelo menos está brigando, está tentando honrar. Tem mais um gol do Palmeiras, hein? No New Bank Park. Flaco Lopes vai pra casinha, Palmeiras 4-0 no Vasco da Gama. 4-0 para o Verdão, então vencendo e goleando o Vasco da Gama com mais um gol do Flaco Lopes. Aqui a Ponte Preta tem escanteio, Antônio Lupe. O Del Piage, camisa número 5, afastou como deu a bola dentro da área e mandou pela linha de fundo. Por isso o Macaca tem escanteio. O Murilo Cavalcante vem para a cobrança. Vem pra bola, Murilo Cavalcante autorizado, pintou, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para Baianinho, soltou para Murilo Cavalcante, novo cruzamento, afastou mal, Piage, a bola fica viva ainda dentro da grande área. Diego Leão persegue a bola, chega a defesa do Avaí, afasta o perigo, tira dali. A bola vai sobrar ali pro Juan, o último homem do time da Ponte Preta. Ele domina, já trabalha lá a bola pelo campo de ataque, tem aberto pela ponta direita ali o André Lima. Recebeu o André Lima, gira essa bola pela ponta direita para Baianinho, no limite do campo. Baianinho dominou, soltou no campo de ataque, tentou proteger o Léo Gomes, a bola se perde pela lateral. A arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte. Baianinho tem pressa, toca a bola lá pro campo ofensivo, vai sobrando a bola com Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante tem André Lima perto dele. André Lima para Murilo Cavalcante, tentou uma enfiada de bola, afasta a defesa do Avaí, tira dali. Léo Gamalho perseguindo a bola, Lucas Cunha tira do jeito que deu. Damião tenta ficar com ela, mas a bola fica de graça para o Avaí, trabalha com o Léo Chu pela ponta direita, ele tem velocidade, lá vem Léo Chu, dominou, trabalhou do outro lado, bola lançada com o Enderson, invadiu grande área, pintou o gol da Bahia, bateu na casinha, o Enderson, gol do Avaí, o Enderson amplia, camisa 95, faz o segundo gol do Avaí no contra-ataque de muita velocidade do Léo Chu, colocou na medida. O Anderson invadiu grande área, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, colocou no cantinho do goleirão Vinícius Ferrari. Gol do Avaí no Majestoso com 45 do segundo tempo. Ponte Preta 0 para Macaca, Avaí 2 para Avaí. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O banco fez a diferença, né? Jogada do Léo Chu, que saiu do banco de reservas, e ele fez a jogada pro Enderson, que estava do lado esquerdo, recebeu, fintou e bateu na rede. Sem chances pro goleiro Vinícius. O banco de reservas mata o jogo pro Avaí, que marca o segundo aqui no Moisés Lucarelli. Avaí 2, Ponte Preta 0. Mais 5 minutinhos no segundo tempo. Agora o torcedor começa a ir embora já, né? Vamos ter mais 5 minutos de jogo, mas não tem mais muito o que falar, né? O Carlão acabou de falar, né? É questão só do árbitro esperar para acabar o jogo, porque a Ponte completamente anímica, né? Não tem o que fazer, né, Carlão? Não tem forças, né, Júlio? Por mais que os jogadores tentem, de alguma maneira, até
criam oportunidades, mas não tem força para igualar as ações, para fazer com que o Avaí se sinta pressionado, né? Isso não só contra o Avaí, contra qualquer equipe. A Série B para Ponte Preta hoje, ou o ano de 2026, mas falando de Série B notadamente, é um calendário agora protocolar, ela precisa cumprir, né? Então, terminando aí a Série B, né, para ver se acaba esse ano, esse martírio, essa agonia para a Ponte, para que seja um 2027 diferente. Estamos falando isso em meados de agosto, hein? Olha só. É isso aí, mais uma derrota da Ponte Preta sendo contabilizada na Série B, e agora há um jogo do recorde negativo do ABC, né? O ABC é o time que mais jogos ficou sem vencer no campeonato, foram 19 em 2015, e a Ponte Preta chega ao 18º jogo sem vitória, virtualmente rebaixada. Estamos na 24ª rodada e já temos um time virtualmente rebaixado, né? Para quem não sabe, virtualmente rebaixado é quando você ainda aplica a chance matemática, mas é um time que passa de 99,9% de chance. A pior campanha do Duque de Caxias, né? 15 pontos, se não me engano. Vem Ponte para o campo de ataque, vai pintar a bola na grande área, afasta a defesa do Avaí, a bola voltou para Murilo Cavalcante, uma bomba de longe, explode na marcação, volta para a equipe do Avaí, puxando contra-ataque, lançamento, é para a chegada do Léo Chu, ele é muito rápido, Léo Chu de frente para o gol, Vinícius está fora do gol, Léo Chu invadiu grande área, puxou para o pé esquerdo, tentou o ângulo, Léo Chu ajeitou, o Anderson bateu, a bola desviada, vai para fora. O filho do vento, o Léo Chu, corre para uma desgrama, hein, Antônio Lupi? E a bola sobrou de novo lá pro Anderson, né? Depois da correria que o Léo Chu arrumou aqui pelo lado direito, a bola explodiu em cima do jogador da Ponte Preta, acredito que é o Juan, e se perdeu pela linha de fundo. O Avaí quer mais, escanteio pro time catarinense. 47 minutos do segundo tempo, o Vasco diminui lá em São Paulo. Palmeiras 4, Vasco da Gama 1. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem Corinthians e Coritiba aqui na CBN. Você vai curtir. Atenção, escanteio marcado para o time da Avaí fazer a cobrança. 48 minutos do segundo tempo. Faltam 2 para acabar o jogo. Autorizado. Lá vem João Vitor. Levantou na grande área. João Vitor sobe de cabeça. Diego Leão afasta o perigo, tira. A bola volta para Alisson. Alisson ajeitou de cabeça, entregou pela ponta esquerda para o Ederson. Vai caminhando, sem pressa nenhuma, encara a marcação. Ganha novo escanteio. Jogadores da Ponte Preta entregues. Eu peguei uma cena aqui, né, que quando o árbitro deu 5 minutos de acréscimo, o banco do Avaí mandou assim, pra quê, né? E até da Ponte também, né? Não, e o Thiago Pagnussá, a minha mãe me ensinou uma coisa, que o pior sentimento que existe é o de dó, né? Não pode deixar ninguém ter dó de você. O Thiago Pagnussá deu uma entrevista depois da goleada do Avaí, lá, do Vila Nova lá, que os jogadores deram uma tirada no pé, velho. Que eles sentem muito pela situação dos jogadores da Ponte, né? E então, assim, resumindo, os adversários às vezes têm um pouco de piedade da Ponte, porque os números poderiam ser bem piores. Então, realmente, olha o que fizeram com a Ponte Preta, cara. Os adversários escolhem quanto que vai ser o jogo. Vão ganhar demais? Vão ganhar de pouco hoje? Se é um adversário lá de cima, projeta a goleada. Se é um adversário da zona de rebaixamento igual o Avaí, vai ser um 2-0, um 2-1, um 3-0. Então é uma situação realmente calamitosa, né? Que vive a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. 49-40. O árbitro vai acabar o jogo. Vai terminar mais uma derrota da Ponte Preta. A lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Contabilizando mais um jogo sem vencer. Agora são 18 jogos. Apita o árbitro, aponta o centro do campo. Ponte Preta 0. Avaí 2 para Avaí. Júlio Nascimento. Muito bem, Antônio Lupi, para acompanhar a saída dos jogadores, inclusive. Apagaram a luz. Apagaram a luz, cara. Você vê como é que não, tá a situação. tá de sacanagem, velho. Apagaram a luz. É igual a minha mãe fala, que né? Vergonha. Você saiu, terminou de fazer as coisas, apaga a luz. Por quê? Para economizar na força. Talvez o discurso aqui no Moisés Lucarelli seja o mesmo. Eu não sei se alguém televisão vai parar... lá, ô Lupe, tem televisão, cara. Pô, que falta de noção. A televisão paga direitos de transmissão. É um dos poucos recursos que o clube tem. Aí o clube vai e apaga a luz. Não, estão de brincadeira, cara. Ah, não. Parece fim de feira mesmo, né? Infelizmente. Ô, Julião, vamos fazer o seguinte, hein? Eu tô vendo aqui a galera, não sei se alguém vai... O Elvis era o porta-voz, né, desse time. Toda vez que a Ponte jogava, derrota, empate,
Vitória teve só 2, né? Então uma foi fora, a outra foi contra o América. Acho que ele falou pouco. Ele era o porta-voz. Agora eu não sei se alguém vai parar para falar. O Léo Gomes, né? É um cara experiente e ele tá vindo aqui. Vamos ver se ele vai falar a respeito dessa derrota. E eu quero saber o que eles vão fazer no dia 25 se não tiver alguma novidade amanhã, entendeu? O que eles estão tramando? Será que se for SAF vai continuar? Se não aprovar para SAF, eles vão paralisar, vai ter WO, enfim. O Léo Gomes está vindo aqui. Deixa eu ver se ele vai falar com a gente a respeito desse resultado negativo da Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Tá passando aqui. Ô Léo, você pode falar rapidinho? Beleza? Então tá bom. Não quer falar? Então é isso. Acredito que ninguém vai falar, viu, Júlio? Mas eu tô aqui atento, qualquer coisa eu te chamo aí na cabine. É isso. Bom, tem um jogador conversando com a televisão, só não tô identificando se é da... Eu tô vendo um uniforme branco ali, né? Mas não sei se é a camisa por baixo. É o Cavalcante, eu acho. É o Cavalcante, né? De qualquer maneira, se pintar algum jogador aí, você... me avisa. Mais uma derrota, Carlão. Agora 18 jogos sem vencer. Já era de se esperar, né, Julião? Já era de se esperar e você fazia, né, falava sobre os duelos da Ponte na Série B, quando é uma equipe lá de cima, se espera até uma goleada, quando é um time de baixo há um duelo mais equilibrado, mas a própria diferença acaba prevalecendo, né? A diferença técnica, hoje a diferença de estrutura, né? E o Avaí, um time aí brigando para escapar do rebaixamento, ora no Z4, ora fora, venceu o jogo no momento que quis, né? E olha que é o Avaí, não estamos falando da parte lá de cima, como um Criciúma, por exemplo. Então o Avaí fez por merecer ter uma equipe melhor, a Ponte lutou com as armas que tem, com as pouquíssimas armas que tem, na base da superação, da entrega, de um Baianinho, do garoto Damião, do Matheus, né? O próprio André Lima no meio-campo se desdobrou, mas hoje é uma equipe sem forças, uma equipe esfacelada que não tem nenhuma possibilidade de competir, né? Não há possibilidade de igualar as ações, seja contra qualquer equipe. Daqui a pouco vamos ter o duelo aí Ponte Preta e América Mineiro no Estádio Independência. O América é um virtual rebaixado também e com uma capacidade maior de vitória que a Ponte Preta. Então 2-0, mais um para a caderneta, né, para chegar nesse recorde negativo aí que infelizmente a Ponte tanto busca, né? E mais um drama, mais uma rodada, mais um domingo muito triste para o torcedor, esperando aí o decorrer da semana, que muitas definições poderão acontecer. Mas no âmbito esportivo, né, no campo de jogo, não tem muito o que falar, não tem muito o que acrescentar, apenas salientar mais uma derrota e a capacidade de superação desses jogadores aí, que não sei de onde eles arrumam forças para trabalhar, para tentar ajudar a Ponte Preta, um placar justo, o Avaí que sai ali momentaneamente da zona do rebaixamento. Júlio, só pegar uma imagem aqui, o Zanardi tá indo ali no alambrado, muitos torcedores chamam, cumprimenta, né, o técnico da Ponte, que sai bem lentamente, cumprimentou todos os jogadores e agora ele tá acenando ali para alguns torcedores, assim, olha lá, ele vai lá e mais um grupo de torcedores que tá ali e cara, é algo que assim, é mais uma cena que a gente dificilmente vê, né, o Márcio tirou a camisa, cara. E tá dando ali pro torcedor da Ponte. Olha que cena interessante. O técnico da Ponte tirou a camisa e deu para um torcedor. Acho que até o torcedor entende que nesse momento dificilmente as coisas acontecem. Ô Murilo, por favor, cara, sei que é difícil, mas depois de muito tempo você volta ao time, só que um cenário muito diferente, muitos jogadores da base e uma Ponte, mais uma vez, bem mal em campo. Não tem muito o que falar, fica até chato toda vez vir aqui falar a mesma coisa. O que a gente pode fazer é dentro de campo, infelizmente as coisas não estão dando certo, mas a gente vai lutar até o final. Murilo, agora que o Elvis machucou, piora mais ainda a situação que já estava? Cara, o Elvis é um espelho pra gente, né? Ele é a cara da Ponte Preta. Não, melhora. Foi uma fatalidade que aconteceu com ele e a gente vai orar e vai lutar por ele também. Murilo, o André Lima saiu, ele não quis falar, você foi o único que parou. Ele tá chorando ali, acredito eu que por conta da situação, tudo que envolve para vocês, sem receber e tudo mais. O que ele chorando significa para você e o que você pode falar desse momento? Como eu já falei, é muito chato, né, o momento que a gente tá vivendo. E eu creio que não tá faltando vontade e nem esforço de todos nós, mas infelizmente as coisas não estão dando certo e jogo a jogo a gente tem que correr, que é o que cabe a nós fazer, correr e lutar até o final, porque essa camisa aqui é muito pesada e não merece isso.
Amanhã tem a votação da SAF, alguma coisa já foi dito para vocês sobre isso? Porque vocês soltaram uma nota. Não, em relação a essas coisas, essa campo a gente não tem o que falar e é só torcer para as coisas se melhorar o mais rápido possível. Mas cogitam parar caso não aprovar a SAF? Não, a gente vai aguardar ainda. Tá bom. Obrigado. O Murilo Cavalcante, que é o único que falou aqui, e o André Lima realmente está chorando aqui, tá na escada que dá acesso ao vestiário, camisa 8 da Ponte Preta, não quis falar, só o Murilo Cavalcante mesmo. E agradecer, né, o Murilo Cavalcante aí por ter parado, né, por ter falado, e eu concordei com tudo que ele falou. É chato o jogador da Ponte ficar dando a mesma entrevista, né, ó, a gente tá esperando, dentro de campo não tá acontecendo, nosso papel é ouvir, né, e obrigado ao Murilo aí que topou falar nesse momento delicadíssimo da Ponte Preta dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos então eleger aqui os melhores e os piores dentro de campo. Começamos pelo craque do jogo, quem foi que se destacou na vitória do Avaí. O craque do jogo. Imagino, Carlão, que os votos vão pender mais pro lado do Avaí, né? Não teve alguém na Ponte que você, de repente, se agradou? Não, só pela luta, né? A transpiração, o próprio André, né? Emocionado aí ao final da partida, fez um jogo de entrega, né? Um jogo de transpiração, foi um cara importante no meio campo. O próprio Daniel Baianinho, apesar das limitações técnicas, mas brigou bastante, lutou. Eu acho que para a Ponte a gente tem que bater palmas aos jogadores por ter, pelo menos lutar, né? Vale a luta, vale a entrega, vale tudo isso. Mas acho que vou ficar com o do Avaí, né? O Jean Lucas fez um golaço, o cara que coordenou as ações ali do time catarinense, fez um golaço, né? Mesmo com a falha do Vinícius, mas fez um golaço, é um cara que tem um toque diferenciado. Jean Lucas. E aí, meu caro Antônio Lupe, Jean Lucas recebe o primeiro voto, camisa 10 do Avaí. Você vai com o Carlão, acompanha o relator? Eu vou votar no Baianinho hoje. Jogou bem, tentou, não conseguiu fazer muita coisa, mas sei lá, vou votar nele. Boa. Então, o Baianinho recebe o voto, eu vou de Jean Lucas também, é o cara que lidera aí o time do Avaí. Muito bem. O Jean Lucas do Avaí, o craque do jogo. E aquele Júlio, que... Pois não, Lupi. O Baianinho tá aqui, deixa eu ouvir ele rapidinho. A dificuldade de trabalhar com tudo que vem acontecendo, né? Agora, torcer aí para que amanhã a gente tenha uma boa notícia aí, cara. A gente que tá aqui, tô aqui desde do começo do ano aí, depois do Paulistão, acho que a gente torce para que aconteça essa SAF, porque se não for isso, acho que a gente não tem outra saída, cara. A gente não tem salário, a estrutura, com todo respeito, é ruim, né? Então, mas a gente torce para que nos próximos dias aí a gente tenha uma boa notícia aí e que as coisas possam virar de vez. Se não tiver a SAF, vocês ameaçam parar, Baianinho? Beleza, não falou. Enfim, eu votei nele de craque. Vou votar no Jean Lucas. Mentira, vou votar no Baianinho. Eu tenho que votar no pior, né? O pior em campo. Calma aí, calma. Ah, tá bom. Agora o pior em campo. O pior em campo. Vou falar um negócio pra você. Com o Elvis já é difícil. Sem o Elvis é claro que piora, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, Antônio Lupe, começa por você dessa vez. David da hora. Nossa, vai ser difícil. Eu não quero votar no menino Vinícius, Carlão. Porque, assim, eu acho que o primeiro gol ele poderia ter evitado. Mas eu acho que é muito difícil na situação dele. Então eu entendo isso. Não quero queimar o garoto também. Mas agora o da hora, em tese, é um cara mais experiente. Né? Eu pensei no Vinícius também, mas aí a gente tem que levar em conta muita coisa, né? Inclusive é um garoto da base. Não era o momento, né? Numa situação normal, não era o momento para ele ser efetivado como um titular. Né? Está dando os primeiros passos aí como um jogador profissional. Fica um puxão de orelha, né? Claro, uma falha, um goleiro que com certeza vai ter projeção na carreira, não pode tomar o gol que tomou, não foi um frango, mas foi uma falha. Mas eu fico com o David da hora, né? Um cara com uma maior quilometragem, errando muitos passes, né? Muita limitação técnica, o pior em campo. Muito bem, Baianinho eleito então o pior em campo aqui pelo time da CBN Campinas. Meu caro Antônio Lupe, mais algum destaque? Não, apenas a saída dos jogadores. O pessoal aqui tá mandando abraço pra você, viu, Julião, da Federação Paulista de Futebol. A equipe do Zusa tá na área aqui. Show de bola, hein? Todo mundo mandando um abraço pra você. A Ponte joga no próximo final de semana contra o América Mineiro. Se não vencer, vai chegar a 19 jogos, um turno inteiro sem saber o que é uma vitória, caminhando a passos largos para mais um rebaixamento. E amanhã, esse dia é importante, fora das quatro linhas, a votação
avaliação se o clube será transformado em SAF e aí futuramente, se tiver proposta, e tem uma proposta, segundo Luiz Torrano, um investidor assumir o comando do futebol da Ponte Preta. Julião. É isso, valeu, Lupe, um abraço pra você, meu caro. Valeu, ótimo finalzinho de domingo e um bom final de semana pra todo mundo. Amanhã tamo junto no CBN Esportes às 11 horas da manhã. Valeu, Carlão, um abraço pra você, amanhã a gente comenta mais da Macaca. Opa, Julião, valeu, um abraço. Amanhã. Opa, até amanhã, um dia importante, vamos repercutir toda essa situação envolvendo a Ponte Preta, o Guarani preocupante também na Série C, uma semana que promete. Julião, um abraço. Valeu, gente, ó, a programação da CBN com repercussão do jogo do Palmeiras na sequência, vitória 4-1 contra o Vasco da Gama. São Paulo, Santos jogando daqui a pouco às 6h30, transmissão completa do Corinthians contra o Coritiba. Para você que acompanhou a nossa transmissão, obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos à próxima agradecendo também nosso timaço técnico que levou a você esse sonsaço aqui da nossa CBN. Agora 6h06. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Avaí. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Thalita Nonato. E eu sou a Aline Olaia e a notícia de hoje é sobre a sua TV. Sintonizar a IPTV na sua casa está muito mais fácil e rápido. As notícias da nossa região, os seus programas favoritos e a melhor qualidade de imagem e som. E se você tiver alguma dúvida, é só acessar o site iptv.com.br. Acompanhe o Bom Dia Cidade de segunda a sexta às 7h30. IPTV, a gente vive com você. O Savenhago nasceu do sonho de uma família. Meu pai, quando me comprou a primeira loja, ele disse: esse é o negócio da nossa família. Ele ficava no açougue 5 horas da manhã e eu no caixa. Não era fácil, mas o que era uma loja virou centro de algo muito maior. É uma empresa de sucesso. E ganhou bairros, cidades, entrou na vida das pessoas e se tornou a rede forte do interior. Isso mostra que a gente conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Não posso deixar de agradecer a todos os funcionários, a nossa família, né? Então, o orgulho hoje que a família do meu pai tem 14.300 irmãos e irmãs. 50 anos depois, o sonho continua sendo escrito, do jeitinho que começou, perto de casa. Gratidão a todos os nossos funcionários. Savenhago, a rede forte do interior. Apoio CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Rádio Cultura de Campinas.